Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 22, capítulo 5, Coalizão de Nagaran. Uhuru, Gonvarang cantarolou e sorriu. Algo em Gonvarang estava diferente hoje. Ele engraxou sapatos, aplicou uma máscara facial antes e até raspou a barba. Em vez de usar sua velha jaqueta de couro, ele usava um terno elegante. Gonvarang estava totalmente armado porque hoje era o dia da batalha decisiva. Gonvarang riu como um louco enquanto tirava uma pequena caixa do bolso, e ele abriu lentamente a caixa. Dentro da caixa havia um anel. Embora não fosse muito grande, ainda era um anel cravejado de diamantes. Isso mesmo. Hoje foi o dia. Um sentimento de satisfação cresceu dentro de Gonvarang enquanto ele olhava para a caixa. Chegou. O dia chegou. Gonvarang esperava por este dia há alguns anos. No entanto, surgiram alguns problemas triviais que o impediram. E o problema mais preocupante era o próprio Gonvarang. Depois de ser esfaqueado na perna com uma faca, sua perna mancou. Além disso, a opinião pública estava contra ele e ele foi afastado com relutância do trabalho policial. Ele não podia continuar no trabalho com deficiência. Ele tinha um grande orgulho de seu trabalho, então a perda foi difícil para Gonvarang expressar em palavras. Ele se sentia como um retardatário abandonado pelo mundo. É claro que a polícia considerou as circunstâncias e deu-lhe a gestão do programa de reabilitação de ex-presidiários, mas ele ainda sentia uma sensação de perda. Nesta situação ele nem ousou tentar. No entanto, a situação de Gonvarang mudou dramaticamente há 2 anos. Nos últimos anos, Gonvarang se recuperou gradualmente e perdeu a lesão. E ele involuntariamente recebeu uma renda dos vários trabalhos que fez ajudando Yunvoo. Não foi apenas Gonvarang que mudou. Há 2 anos, Yunvoo também começou a aumentar gradualmente sua renda, para que seu estilo de vida melhorasse. Park Somi também estava se recuperando rapidamente. Todas essas mudanças em Gonvarang, Yunvoo e Park Somi foram por causa do novo mundo. A saúde e a renda deles melhoraram por causa do novo mundo. A minha vida tinha sido um túnel escuro, mas encontrei o novo mundo e minha vida mudou. A escuridão mudou para a luz e o desespero mudou para a esperança. Eu fui salvo. Aleluia! De qualquer forma, a situação atual mudou em torno de Gonvarang, e o momento foi importante. Gonvarang pode ter hesitado nos últimos anos, mas finalmente se decidiu. Proposta. Isso mesmo. Era sobre isso que Gonvarang vinha hesitando há vários anos. E ele finalmente decidiu que hoje era o dia. Seu coração estremeceu com a ideia de pedir Park Somi em casamento. De acordo com Yunvoo, sua taxa de sucesso se ele propusesse agora seria de 90%. Portanto, a confiança de Gonvarang aumentou por causa de Yunvoo. Então, seu peito estava apertado quando ele chegou na frente da casa. Ele visitava a casa com frequência, então parecia um lar, mas agora parecia grande e assustadora. Mas superar esse horror foi o verdadeiro sinal de um homem. Eu estou indo fazer isso. Eu vou. Gonvarang, se você é homem, então você consegue. Gonvarang colocou a caixa do anel de volta no bolso e entrou na casa. Gonvarang sorriu quando Park Somi o cumprimentou na porta. Bem-vindo. Ah, é isso. O que eu desejo. Para uma esposa cumprimentar amorosamente o marido quando ele chega em casa. Pode ter sido uma rotina comum para outros, mas o pensamento foi impressionante o suficiente para fazer chorar Gonvarang. Foi impressionante para um homem que viveu sozinho durante décadas. Pode ser porque ele decidiu propor casamento hoje, mas Park Somi estava excepcionalmente bonita. Com o cabelo bem penteado e vestindo um cardigã azul, uma linda luz apareceu ao seu redor mesmo quando ela estava sentada na cadeira de rodas. Estou um pouco surpreso. De repente você quis comer fora e agora está vestindo roupas conservadoras. Estou mal vestido? Ah não. Você está lindo. Muito bonito. Tão linda que minha cabeça ficou estranha. Gonvarang pulou de surpresa e disse apressadamente. Park Somi corou e se virou para olhar para a porta da sala de jogos de Yunvoo. Obrigado. Mas o que aquele garoto está fazendo? Um convidado chegou naquela casa e nem mostra o rosto. Não, está tudo bem. Desde quando sou convidado? Ele parece estar ocupado, então vamos embora. Então somos os únicos saindo hoje? Ah sim, liguei para Yunvoo hoje cedo e ele disse que estava muito ocupado para ir a qualquer lugar. Então não é melhor ir da próxima vez? Não é uma experiência preciosa comer fora? Isso, já foi reservado. Não podemos simplesmente cancelar. Teremos outra chance na próxima vez com Yunvoo. Gonvarang prevaricou como Yunvoo lhe ensinou. Felizmente Park Somi não questionou e apenas assentiu. Realmente? Então não pode ser ajudado. Desculpe, mas você pode empurrar a cadeira de rodas? Sim, ficarei feliz em fazer isso. Vou insistir para sempre. Gonvarang agarrou com entusiasmo a alça da cadeira de rodas. Park Somi olhou para ele de forma estranha, pois a atitude de Gonvarang parecia diferente do normal. Bem, algo de bom está acontecendo? De repente estamos comendo fora e seu traje parece diferente do habitual. Uma coisa boa? Ah, o que é? Eu não deveria saber. Isso é impossível. Vou te contar devagar durante a refeição. Gonvarang riu e estava prestes a empurrar a cadeira de rodas. Katan udandandan. De repente, houve uma comoção e Yunvoo saiu correndo do quarto. Gonvarang e Park Somi viraram a cabeça surpresos e olharam para ele. Yunvoo? Qual é o problema? Não me faça falar. Estou ocupado agora. Yunvoo nem olhou para eles e pegou o telefone rapidamente. Ele apertou os botões em uma velocidade furiosa e ligou para alguém. Diririri, diririri. Então o celular no bolso do peito de Gonvarang tocou e ele o tirou.
A voz desesperada de Yu-Vo foi ouvida em 2 telefones. Gon Ajushi, onde você está agora? O que você está fazendo? Gon Vahang murmurou com uma voz incrédula. Yun-Vo alternava o olhar para o telefone e Gon Va ligou parado na porta com uma expressão confusa. Ele percebeu tardiamente a situação e jogou o telefone fora antes de correr em direção a Gon Vahang. Gon Ajushi, é sério. É sério. O que você está dizendo? Eu não posso fazer isso agora. Chame os Yuns de reabilitação aqui porque preciso falar com eles. Ei você, você já esqueceu? Hoje é o dia. Não sei que dia é quando Sylvana pode desaparecer. Yun-Vo puxou o cabelo e gritou. O que isso é ridículo? Jak Tung gaguejou com um olhar absurdo. Não foi apenas Jak Tung. Todos os membros da reabilitação convocados para a reunião de emergência também pareciam iguais. O conteúdo das palavras de Yu-Vo foi chocante. Sylvana foi atacada por monstros demoníacos. E o objetivo de Alan era abrir o rio Inferno no andar mais baixo da masmorra secreta de Sylvana e inundar Nagaran. Além disso, se o rio do Inferno fosse aberto, tudo morreria e nem mesmo uma folha de grama cresceria pelos próximos 60 anos. Nagaran se tornaria uma terra inexistente nos mapas. É realmente um absurdo. O que esse sujeito está pensando? Bulkun murmurou depois de ouvir as explicações. Então Yapsab zombou e respondeu. Você precisa perguntar? Claro que é vingança. Essa não é a única razão. Yun-Vo disse enquanto balançava a cabeça. Não é? Então o que mais há? Eu não te contei isso, mas as coisas que estão acontecendo no Novo Mundo agora não são um evento programado. Um grupo que existe no Novo Mundo está usando um item que não deveria existir para causar o caos. E Alan pertence a esse grupo. Yun-Vo finalmente explicou tudo o que Global Exos lhe contou. Alan até previu esse incidente há alguns meses e fugiu para o exterior. Se o rio do Inferno não for selado, os danos a Nagaran serão enormes. Isso é um alvo suficiente para Alan, mas a julgar pelo comportamento de Alan, seu objetivo ao libertar o rio do Inferno tem a ver com a guerra demoníaca. É por isso que ele mobilizou 100.000 monstros apesar de Siunad estar cercado. Ele até foi para o exterior para escapar de ser pego? Então o que ele está procurando? Ele escapou agora, mas o que acontecerá se ele voltar para casa mais tarde? Esses caras provavelmente têm muitas coisas planejadas. Se tiverem sucesso, não será um problema voltar para casa no futuro. Jak Tung cruzou os braços com uma expressão séria e murmurou. Então um dos membros da reabilitação bateu na mesa e disse. O que você acha que aconteceria se Alan vencesse a guerra demoníaca? O que? Global Exos estaria ferrado. A resposta foi óbvia. Eles vão ficar ferrados? Sim, e Alan será capaz de evitar quaisquer problemas. O membro da reabilitação estremeceu e fechou a boca. Então Jak Tung sorriu e riu. Isso mesmo. Como Yun-Vo disse, atualmente não há como os Global Exos impedirem os movimentos de Alan. Portanto, eles não tinham controle sobre suas ações. É por isso que Alan e os monstros demoníacos podem se mover livremente para tentar engolir o Novo Mundo. Em outras palavras, Alan poderia usar os demônios para assumir o controle de uma cidade e atuar como guarda da cidade no Novo Mundo. Ele poderia se tornar o ditador absoluto do Novo Mundo. Ele está tentando criar uma situação em que os usuários não possam jogar, e não há como o editor impedi-los. Portanto, só há uma opção se a editora quiser manter o Novo Mundo. Temos que parar Alan. Isso mesmo. Jak Tung bateu os dedos e respondeu. A atmosfera ficou quieta. Yun-Vo, Gon Vahang e os membros da reabilitação pensaram sobre a situação. Se os demônios conquistassem o Novo Mundo, os usuários do continente poderiam ser exterminados a qualquer momento. Se essa situação se repetisse muitas vezes, os usuários obviamente ficariam insatisfeitos e reclamariam com a Global Exos. Eles também receberiam vários processos judiciais. Só havia uma maneira de a Global Exos impedir isso. Foi para impedir Alan de conquistar o Novo Mundo. E eles gastaram uma quantia considerável de dinheiro para esse objetivo. Ouvi dizer que o Novo Mundo é responsável por 30% das vendas globais de Exos. Você pode imaginar? O lucro anual de 30% de uma grande empresa seria de milhares de bilhões. Se um problema acontecesse no Novo Mundo, o Global Exos poderia entrar em colapso. Bilhões de won também foram investidos na operação do Novo Mundo. Isso não é tudo. As ações da Global Exos também seriam afetadas se algo acontecesse ao Novo Mundo. Ações? Sim, quando a guerra demoníaca começou e os usuários protestaram, as ações relacionadas ao Novo Mundo despencaram. Depois de anunciarem que a guerra era um evento programado, o preço das ações finalmente voltou ao normal. Isso mesmo. Foi por isso que a Myung-Vo investiu 10 bilhões de won no evento. Comparado com a queda dos preços das ações, 10 bilhões de won não eram nada. Isso tudo é fruto do grupo do Alan. Então esses caras provavelmente terão uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Eles poderiam comprar as ações quando elas despencassem por causa dos demônios. Então eles poderiam fazer com que os demônios recuassem e vendessem as ações quando o preço subisse. Se eles conquistaram o Novo Mundo, existem vários métodos para obter lucro. Eles poderiam lucrar dezenas de bilhões ou até centenas de bilhões. Dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Droga, esfaqueamos alguém e ganhamos apenas dezenas de milhões de won por mês. Enquanto isso, esses caras podem simplesmente sentar e assistir ao jogo enquanto ganham centenas de bilhões de won. Um verdadeiro vilão é assim. Jak Tung murmurou com uma voz pessimista. De qualquer forma, Yun-Vo não ficou exatamente surpreso com as palavras de Jak Tung. Ele já havia adivinhado os princípios gerais depois de ouvir que Alan escapou para o exterior. Foi natural. Alan era um criminoso inteligente, então não faria algo imprudente. Ele estaria ciente dos riscos de se tornar um criminoso. Se seu plano desse certo, a Global Exos não seria capaz de punir Alan quando ele retornasse. Se ele falhasse, era um criminoso. Se conseguisse, era um magnata. Alan estava arriscando sua vida nesta aposta. Portanto, Yun-Vo julgou que Alan não faria nenhuma escolha desvantajosa na guerra demoníaca. O fato de ele estar concentrado em liberar o rio Inferno sob Sylvana em vez de Siunad significava que isso era importante. Bem, eu não me importo se Alan está enganando o Global Exos.
Mas, o problema era que Yun-Woo receberia enormes danos como resultado. Alan tinha um profundo rancor contra Yun-Woo, então se ele conquistasse o novo mundo, Yun-Woo não teria para onde fugir. Eu tenho que fazer o que for preciso para detê-lo. Depois de dar voltas e mais voltas, ele finalmente chegou à sua primeira conclusão. Os membros da reabilitação também chegaram à mesma conclusão e gritaram: agora não é hora de falar sobre isso. Você tem que avisar a expedição Sudenberg para que eles possam recapturar Sylvana. Eu já contei a eles. Yun-Woo murmurou com um suspiro. Depois que Yun-Woo descobriu o plano de Alan, ele fugiu de Shangri-La direto para Verstein, e ele imediatamente entregou o conteúdo a Verstein. Mas sua resposta foi diferente do que Yun-Woo esperava. As expedições Sudenberg e Bristania ainda estavam focadas na invasão de Seunad. O que você está dizendo? Os membros da reabilitação gaguejaram com as palavras de Yun-Woo. Sem chance. Eles não se importam se Nagaran desaparecer, eles disseram que não tinha relação. O que? Yun-Woo suspirou dolorosamente e relembrou sua conversa com a Verstein. O que na Terra? Você não acredita na minha informação? Mesmo que suas informações sejam certas, isso não muda nada. Por quê? Isso porque o local é Nagaran. A Verstein respondeu com um olhar pesado. Isso mesmo. Foi a razão pela qual o reino Sudenberg não considerou seriamente as palavras de Yun-Woo. Originalmente, Nagaran era uma área pela qual os três reinos lutaram, mas os três reinos cansaram-se da competição interminável e apelaram a um cessar-fogo antes de concordarem em ceder a zona tampão aos estrangeiros. Em outras palavras, era uma área que não pertencia a nenhum dos reinos. Os estrangeiros que se tornavam senhores do território tinham que pagar impostos, mas era dividido entre 3 países, então o dinheiro não era tanto. Não havia razão para eles impedirem a invasão. Por outro lado, o Principado de Sinils era definitivamente dinheiro. É por isso que os reinos Sudenberg e Bristania embarcaram em uma expedição para recuperá-lo antes que fosse destruído pelos demônios. Eles poderiam receber uma enorme compensação do Principado de Sinils. Não, em alguns casos o exército em marcha pode até conseguir aumentar as terras dos seus respectivos reinos. Foi por isso que ambos os reinos investiram uma quantia absurda de dinheiro nas expedições. É por isso que me disseram para continuar marchando. O que aconteceria se a expedição Sudenberg saísse repentinamente após se juntar à expedição Bristania? Acabamos de tomar a iniciativa de liderar as expedições no Principado de Sinils. Mesmo que a expedição de Sudenberg recupere Nagaran, não é uma terra da qual Sudenberg possa insistir na posse. Acabaríamos perdendo mais do que ganhamos. Mas se o rio do inferno for aberto, não será apenas por Nagaran que ficará submerso. De acordo com os registros, tem o poder de fortalecer os demônios e sua magia. Esqueceste-te? A Verstein interrompeu a conversa e olhou para ele. A expedição Sudenberg tem a Arca da Criação. O corpo de Yun-Woo enrijeceu instantaneamente. É isso, a Arca da Criação que foi capaz de se livrar da esfera de influência. Se o reino Sudenberg tivesse isso, então eles não precisariam mais temer a ameaça da influência demoníaca. Não, se os demônios se tornassem mais fortes e o reino Sudenberg tivesse a Arca da Criação, então o reino Sudenberg poderia exercer uma influência em todo o continente. Portanto, a expedição Sudenberg rejeitou o relatório de Yun-Woo. No longo prazo, Yun-Woo encontrar o tesouro tornou-se um fardo para ele. No entanto, ele ainda não conseguia desistir. Mas Alan sabe que temos a Arca da Criação. No entanto, seu objetivo ainda é abrir o rio do inferno. Isso significa que nem mesmo a Arca da Criação pode impedir isso. Existe alguma coisa que prove isso? E isso? Yun-Woo ficou sem palavras com a pergunta de Averstein. Isso mesmo. Foi apenas um palpite de Yun-Woo. Yun-Woo não conseguiu responder a Averstein, então apenas suspirou e balançou a cabeça. Desculpe. Os membros da reabilitação ficaram instantaneamente irritados quando Yun-Woo explicou. Não há nada que possamos fazer? Então entre em contato com Lariete e diga a ela para sair com a Arca da Criação. O membro da reabilitação clamou com uma voz irritada. Yun-Woo balançou a cabeça. Yun-Woo também pensou nisso no início. No entanto, os aristocratas do reino Sudenberg não seriam tão tolerantes. Depois que a Arca da Criação foi usada pela primeira vez, os soldados pensaram em Lariete como uma deusa e a protegeram. Até Yun-Woo teve que passar por várias verificações no jogo antes de poder se encontrar com Lariete. Embora eu diga que Lariete estava protegida, não foi tão simples. Para ser exato, não era proteção, mas vigilância. Os nobres Sudenberg sabiam do poder da Arca da Criação através do relatório de Averstein e ficaram de olho em Lariete e nos profetas. Pessoas de alto escalão são iguais, seja na realidade ou no jogo. Então, e Lariete? Mesmo que os NPCs estejam assistindo, Lariete não é uma usuária? Se ela for ameaçada, ela não pode simplesmente encerrar a conexão? Eu também pensei sobre isso. Ark suspirou e balançou a cabeça. Yun-Woo também pensou em ameaçar o reino Sudenberg dessa forma. No entanto, a situação não era tão simples. A Arca da Criação foi um item-chave na guerra demoníaca. E não foi só a expedição que se interessou pelo tesouro. Os Exos globais queriam que a guerra demoníaca acabasse e também olhavam ansiosamente para a Arca da Criação. E Lariete foi uma das candidatas da Global Exos. Então Lariete já havia fornecido informações sobre a Arca da Criação e a Global Exos havia negociado com ela. Lariete aceitou as condições e agora não foi trabalhar, apenas se concentrou no jogo e no uso da Arca da Criação. Não havia como Yun-Woo convencê-la a usar isso em seu benefício, embora a existência dela ajudasse a causa dele. É graças a Lariete Nin que Sudenberg prometeu alguns suprimentos militares. Yun-Woo estava deixando a sede desanimado. Então ele ouviu atrás dele. Espere um minuto. 10 pessoas que escoltavam Lariete aproximavam-se da sede. E ela disse com uma expressão resoluta. Ouvi o esboço geral da situação. Eu entendo a posição do reino Sudenberg. Mas Nagaran não é um território que oferece alguns impostos ao reino Sudenberg? Aqueles que tomam a decisão podem pensar que não tem nada a ver com o seu reino, mas isso não é exatamente verdade. Além disso, Ark foi quem desempenhou um papel crucial na descoberta da Arca da Criação. É por causa do Ark Nin que posso usar a Arca da Criação para o benefício de Sudenberg. Yun-Woo estava ciente do acordo de Lariete com a Global Exos. No entanto, os NPCs não conseguiram entender essas circunstâncias. Eles conheciam a importância da
Arca da Criação, então não podiam ignorar a leve ameaça em suas palavras. Além disso, o comandante da força expedicionária era amigo de Yunvoo. Averstein inflou a ameaça de Lariete em 200 vezes. Portanto, o reino Sudenberg deve fornecer todas as munições de que necessita para retomar Nagaran. Esta foi a condição que ela propôs ao reino Sudenberg. Lariete retirou-se mais uma vez após fazer o forte pedido. Os membros da reabilitação assentiram ao ouvir isso. Como esperado de Lariete. Ela normalmente é cuidadosa em sua conduta, mas também tem força. Os membros da reabilitação olharam para Yunvoo. Yunvoo sabia que Lariete tinha feito isso por ele, e ele sentiu gratidão e também uma emoção misteriosa quando ela apareceu. Depois de descobrir que Lariete não tinha um relacionamento com Alan em Pabion Canyon, ele passou a sentir essa emoção com mais frequência. Mas agora não era a hora de considerar isso. O que mais precisamos são de tropas. Yunvoo suspirou e murmurou. Isso mesmo. Neste momento, as tropas eram absolutamente necessárias. Se ele não tivesse tropas de combate, então qual seria o sentido dos suprimentos militares? A reabilitação percebeu a situação e voltou a reclamar. Não há tempo para reclamar. Jaqtung falou com uma expressão séria. Se o reino Sudenberg não ajudar, então Bristania será o mesmo. Não há necessidade sequer de mencionar o Principado de Sinius. No final, não podemos receber ajuda dos NPCs. Houve um silêncio pesado ao redor da mesa. Isso mesmo. Houve vários problemas, mas este foi o maior problema. Eles teriam que recuperar Sylvana invadida por 100.000 demônios sem nenhuma tropa. Foi por essa razão que Yunvoo reuniu Gon Varrang e os membros da reabilitação. Mas Gon Varrang e os membros da reabilitação não conseguiram pensar numa maneira. Yunvoo coçou a cabeça e perguntou. Existe alguma maneira de reunir tropas? Vamos ver. Mesmo se reduzirmos o número de soldados na unidade de abastecimento, ainda serão apenas 1.000 pessoas. Se retirarmos mais soldados, poderá haver um problema com o fornecimento de munições. Então garantimos 1.000 pessoas. Existe alguma outra maneira? Mesmo se reunirmos os usuários em seu Tandal, a maioria dos usuários já está na força de expedição e outros usuários não estão se conectando porque não podem caçar ou negociar. Mesmo que os guerreiros Baran estejam incluídos, isso é no máximo 3.000 ou 4.000 pessoas. Gon Varrang murmurou, mas Jaqtung balançou a cabeça. Seu Tandal não chegará lá rápido o suficiente. Não é mesmo? Sim. Yunvoo respondeu distraidamente. Jaqtung estalou a língua e disse. Sylvana já está ocupada pelos demônios, então não há muito tempo. Isso mesmo. Já se passaram 3 dias desde que Sylvana foi ocupada pelos demônios. Alan estava atrás do Rio Inferno, no andar mais baixo da masmorra secreta de Sylvana. Embora Yunvoo tenha demorado 18 dias para chegar ao andar mais baixo da masmorra, Alan não demoraria tanto tempo. Yunvoo fez os membros do Dark Eden treinarem na masmorra secreta, então muitos monstros já haviam sido eliminados. Alan também reuniu 100.000 monstros demoníacos para atacar Sylvana. Se eles conseguirem defender Radon e Beiku, então ele provavelmente terá 10.000 monstros com ele. No final, Alan provavelmente só entrou na masmorra com 10.000 demônios. Vai demorar alguns dias? Atualmente Dark Eden está caçando no 58º e 59º andares. O 50º andar é onde há um labirinto antigo, enquanto o 51º andar é o abismo. Então o terreno se torna mais complicado e há muitas armadilhas. Esta foi uma das razões pelas quais seu Tandal não funcionou. Levaria de 4 a 5 dias para mover as tropas de seu Tandal para Nagaran. Alan já havia entrado na masmorra secreta há 3 dias, então tudo estaria acabado quando eles chegassem. E 3.000 a 4.000 soldados não seriam suficientes. No final, teremos que reunir tropas que possam chegar a Nagaran em 1 ou 2 dias. Os membros da reabilitação ficaram em silêncio com as palavras de Jaqtung. Nagaran ainda não estava sob a esfera de influência demoníaca. Havia 100.000 monstros, então pelo menos 50.000 soldados eram necessários. Se houvesse um limite de tempo, os usuários que aguardassem o término do tempo da ressurreição não poderiam entrar. Ao considerar esse ponto, 50.000 era o mínimo. Eles precisavam de 50.000 soldados de áreas adjacentes a Nagaran. Foi uma tarefa quase impossível. Yunvoo e os membros da reabilitação suspiraram com o passar do tempo. Yapsab percebeu a atmosfera pesada e dirigiu-se furtivamente para a sala de estar. Todos os membros da reabilitação viraram a cabeça enquanto a TV ligava. Yunvoo também olhou para a TV sem pensar. Droga, se fossemos celebridades, então seria possível. Yapsab estalou os lábios e murmurou enquanto olhava para a TV. Yapsab estava assistindo a um concerto de guerrilha que estava sendo transmitido. O show estava sendo realizado por um cantor amador que reuniu público por meio de diversas promoções. A TV estava transmitindo o show onde 10.000 pessoas estavam reunidas para assistir ao novo vocalista. Se fossemos celebridades, reunir pessoas não seria um problema. Sim. Yunvoo, que estava assistindo TV, suspirou e respondeu. Então uma faísca intensa ocorreu em sua cabeça. Celebridade? Televisão? Pessoas? Essas 3 palavras entrelaçadas e formaram uma ideia. Yunvoo deu um pulo e gritou. Pode haver uma maneira. Volume 22 capítulo 6 Agarre o inimigo. Curaca Curaca Beldron. Cuquaquaquaquá, cuquaquaquaquá. Um grande número de monstros demoníacos gritava enquanto corria. O número de demônios correndo enquanto causavam uma nuvem de poeira chegava a dezenas de milhares. Armados com espadas e lanças, os talões montados em cavalos feios os lideravam. Havia tantos tipos diferentes de monstros fugindo que poderiam encher um museu. O número de demônios foi suficiente para pisar em uma cidade. Qualquer um que enfrentasse tantos demônios estremeceria de medo. Bah! Mas Ark apenas bufou enquanto ria. Então ele falou com Justiceman e com os membros de reabilitação de cada lado dele. Yunins começou. Unidades de arqueiros, mirem nos monstros na liderança. Os membros da reabilitação de cada lado dele gritaram simultaneamente. Então uma enorme nuvem escura apareceu no céu atrás de Ark. A enorme nuvem escura. Isso mesmo. Foram dezenas de milhares de flechas. Voou para o céu como uma nuvem escura antes de cair como uma chuva. Siu, 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 siuk, siu, 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 siuk. As dezenas de milhares de flechas caíram sobre as cabeças dos demônios. Os talões na liderança caíram no chão como um ouriço e foram pisoteados pelos demônios que atacavam. Foram centenas deles.
Mas não parecia que o número de demônios tivesse diminuído. Curaca, Curaca, Beldron. Quando seus colegas caíram, os demônios apenas gritaram e avançaram ainda mais. Homem da Justiça Justi. Ok. Unidades de escudo, preparem-se para uma colisão. Justiceman ergueu o braço esquerdo e gritou. Milhares de guerreiros atrás de Ark ergueram o escudo. Eles avançaram 10 metros, colocaram um joelho no chão e ergueram os escudos verticalmente. Era uma barreira de escudo feita de milhares de guerreiros. As unidades de lança devem ficar atrás das unidades de escudo para evitar seus ataques. Desta vez, Justiceman levantou o braço direito. As unidades de lanças posicionaram-se e posicionaram suas lanças na diagonal. As lanças foram levantadas em um ângulo de 30 graus acima dos escudos. Em instantes foi construída uma muralha feita de escudos e lanças. Era a posição de defesa definitiva para evitar um ataque. Foi a formação que ele pensou ao lutar contra monstros na masmorra secreta. Quaquaquacan, quaquaquacan. Um som estrondoso sacudiu o espaço. Os demônios não reduziram a velocidade e colidiram com as lanças e escudos. Os escudos estavam firmemente ancorados e impediam o ataque enquanto as lanças atravessavam as aberturas no couro dos demônios. Os olhos de Ark brilharam com a visão. Agora, vá em frente, todas as unidades interceptam os demônios. Vai! Como se uma enorme represa tivesse descarregado, a barreira protetora se dividiu à esquerda e à direita, e milhares de soldados atravessaram a brecha na barreira protetora. A infantaria se envolveu com os demônios e uma batalha feroz começou. Eu não pensei que iria reunir tanto. Ark olhou para os soldados combatentes com um olhar caloroso. Eram dezenas de milhares de soldados com armaduras e armas notáveis. Eles eram todos os usuários que Ark coletou em apenas um dia. Eles totalizaram 60 mil. Como Ark conseguiu reunir tantos usuários em apenas um dia? Ark encontrou um método depois que Apsab ligou a TV ontem à noite. A TV estava transmitindo um concerto de guerrilha. Um cantor amador conseguiu atrair 10 mil pessoas para um show. Ark olhou para a transmissão e considerou. O cantor reuniu tantas pessoas apenas do PR? A cantora foi excelente, mas foi por causa da potência da TV que as pessoas se reuniram. Eles ficaram interessados em aparecer na TV e compareceram. Não importa se foi a Coreia ou o mundo, a influência da televisão foi enorme. Por que não pensei nisso antes? Ark pensou nas novidades exclusivas do jogo. Ark usou a transmissão para influenciar os usuários a proteger a vila de Lancel. Mas ele não poderia usar tais métodos desta vez. Hoje em dia o maior assunto nas notícias exclusivas do jogo era a guerra demoníaca. Assim, os vídeos das expedições Sudenberg e Bristania eram reproduzidos todos os dias. Em tal situação, aparecer na TV não atrairia muita atenção. No entanto, se estiver associado à guerra, então isso mudará. Tem um furo relacionado ao novo mundo. Você pode transmitir agora mesmo? Se for o furo de Arknin, então iremos transmiti-lo a qualquer momento. A Ark tinha a garantia de aumentar as classificações, então as notícias exclusivas do jogo foram imediatamente aceitas. Ark enviou um vídeo que gravou há algumas horas e foi transmitido na TV. O vídeo mostra Ark entrando no cristal da história em Shangri-La e descobrindo segredos sobre o Rio Inferno. Depois que o vídeo terminou, o apresentador continuou falando. É claro que existem outros segredos envolvidos na guerra demoníaca. Os demônios estão planejando abrir o Rio do Inferno escondido sob Sylvana e inundar toda Nagaran. No entanto, os reinos Sudenberg e Bristania não tomam nenhuma medida. O anfitrião falou com uma voz animada. Em Dark Wolf Nin, que é apoiado por notícias exclusivas do nosso jogo, está tentando destruir a conspiração dos demônios por conta própria. Mas não importa o quão forte Dark Wolf Nin seja, é impossível para ele derrotar 100 mil monstros sozinho. Então Dark Wolf Nin está recrutando heróis para esmagar a conspiração dos demônios. Se você visitar a página inicial de notícias exclusivas do jogo, poderá descobrir mais detalhes. O impacto desta transmissão foi enorme. Dezenas de milhares de pessoas se conectaram instantaneamente ao site assim que a transmissão terminou. E vários usuários deixaram comandos no quadro de avisos especial que Ark solicitou. Eu sou Aramis, o senhor de Radon. Pedi ajuda assim que os demônios invadiram, mas tanto Bristania quanto Sudenberg recusaram. Se Dark Wolf estiver se movendo, as 4.800 pessoas da Aliança Aramis se juntarão a ele. Eu sou o senhor de Beiku, Saruman. Você deve saber minha posição, então não escreverei muito. Aqueles da Aliança Golden Cross se juntarão a Dark Wolf Nin. Eu sou Pegito, o senhor de Granada. Se as informações de Dark Wolf Nin estiverem corretas e o Rio Inferno inundar toda Nagaran, então não é apenas um problema de um território. Os 4.900 membros da nossa Aliança Union lutarão com Dark Wolf Nin. Era isso que Ark pretendia. Isso mesmo. Se o Rio Inferno inundasse, vários problemas se formariam, mas os mais afetados seriam os vários senhores locais e suas alianças. Ao remover a conexão de direção com Alan, suas circunstâncias eram semelhantes às de Ark. O que acontecerá se eles souberem da situação em Nagaran? É claro que eles tentariam todos os métodos para detê-lo como Ark. E Dark Wolf já era um nome conhecido em todo o Novo Mundo. Se Ark apelasse diretamente para eles, os senhores e suas alianças não hesitariam em ajudar. Os resultados foram exatamente o que Ark esperava. Depois que a transmissão foi visualizada, os senhores de cada território correram como javalis para se candidatar. Havia alguns membros da aliança na expedição, mas seu território estava em jogo, então eles voaram para Nagaran sem questionar. Usuários espalhados por todo o continente usaram o movimento das letras para se deslocar entre as cidades e correram para Nagaran. Em apenas 2 dias de jogo, as alianças dos 12 territórios se reuniram em Nagaran. A reunião dos 4.800 membros da Aliança Aramis do território Radon está completa. A reunião dos 5.200 membros da Aliança Golden Cross de Beiku está completa. A assembleia dos 4.900 membros da Aliança da União de Gurana está completa. O número final foi de 60 mil pessoas. Foi o nascimento de 60 mil forças aliadas compostas inteiramente por usuários que nunca haviam ocorrido antes na história do Novo Mundo. Não recue. Se você recuar, seu território será perdido. Mate o máximo de monstros que puder antes de morrer.
A maior vantagem desta aliança era que eles não tinham medo de passar pelo fogo ou pela água. Quem se importava com a morte se seu território fosse perdido se o rio Inferno inundasse? O mesmo aconteceu com os 1000 membros do Dark Eden liderados por Justice Man e o grupo de reabilitação. Eles recebiam uma renda do comércio triangular e do fornecimento de munições, portanto, se perdessem o território, sua renda desapareceria. Eles se tornaram decididos em seguir a Ark para defender Sylvana. Mas o caso do Justice Man foi um pouco diferente. Droga, tinha que acontecer agora. Justice Man gritou enquanto derrubava alguns demônios no chão. Ele estava com raiva porque eles interferiram em sua proposta a Park Soul-mi. É claro que Ark não estava apenas observando a situação. Ok, devo ir também? Invocar demônio. Hakard Purital, Shambhala. Você quer morrer? Shambhala olhou ameaçadoramente quando foi convocado, mas Ark simplesmente ignorou e deu sua convocação e ordem. Hakard, observe a situação militar usando o modo de vigilância por satélite. Sim, Purital, armadura revestida. Clac, 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 clac. Purital foi desmontado como uma transformação de robô e incorporado ao corpo de Ark. A voz de Hakard foi ouvida em seu ouvido ao mesmo tempo. Mestre, os Dark Loaders estão se movendo para o lado esquerdo enquanto são escoltados por Eave Valkyrs. Lá, os olhos de Ark olharam para os demônios através da armadura de osso e ele correu levemente pela área. Os demônios vestindo vestes pretas cercados por Eave Valkyrs blindados chamaram sua atenção. Na verdade, mesmo Ark não foi capaz de fazer muito em uma situação em que milhares de soldados e usuários estavam lutando. Se ele matasse 10 monstros entre os 10.000, então seria uma proporção de 1.0001. Esse tipo de número não teria uma grande influência na situação militar, mas havia uma maneira de uma pessoa influenciar a situação militar. Foi para interceptar inimigos com habilidades especiais. Se ele matasse demônios com habilidades de área ampla ou magia de cura, isso reduziria o fardo. Os Dark Loaders eram demônios que podiam restaurar a saúde como sacerdotes. Ark se concentrou neles e gritou. Explosão de gancho. Os ganchos nos ombros e joelhos de Ark cruzaram o espaço. Ele agarrou os corpos de 2 Dark Loaders e os puxou para Ark. Shambhala, agora. Você pode parar de me dar ordens? Ark enfiou sua espada no peito de um monstro. Graças ao dano da explosão do gancho e do ataque de Ark, o Dark Loader tropeçou e seu feitiço foi cancelado. Então Shambhala disparou para frente como uma flecha e cravou sua adaga no pescoço de um Dark Loader. Houve um som estranho e o pescoço do Dark Loader foi cortado. Foi um golpe crítico perfeito no pescoço de um inimigo indefeso por seu parceiro. Ark e Shambhala acabaram com os Dark Loaders e cruzaram o campo de batalha em busca de mais inimigos. Portanto, as forças aliadas poderiam minimizar qualquer consumo desnecessário de suprimentos e exterminar os demônios. Derrube os demônios, não importa o que aconteça. Os arqueiros miram nas pernas de qualquer um que esteja escapando. Destrua os obeliscos negros. As vozes das forças aliadas gritaram entre os monstros. Depois de um tempo, ouviu-se o som de cascos de um cavalo e um dos membros aliados que atacavam um monstro desabou. Cada um dos líderes expressou sua confusão ao mesmo tempo. Dullahan. Os cavaleiros do Lahan estão chegando. Cerca de 100 cavaleiros apareceram e pisotearam os membros aliados. Os cavaleiros expuseram ossos através de várias áreas de suas armaduras negras. Eles também seguravam a cabeça com a mão esquerda. Segurando uma espada na mão direita e soprando chamas pela boca da cabeça segurada na mão esquerda, era o cavaleiro chamado Dullahan. Cucucucu, mostre a esses humanos ignorantes o poder das trevas. Torne-se uma pessoa morta no inferno. O Dullahan gritou enquanto soprava as chamas do inferno. Quando os demônios de alto escalão apareceram, a linha de defesa das forças aliadas entrou em colapso repentinamente. Justice Man Ajushi e um guinins de reabilitação. Entendido. As tropas Pegito e Gurana movam-se para o lado direito. Tropas da Cruz Dourada girem em semicírculo para a esquerda. Justice Man e os membros da reabilitação gritaram para as forças aliadas vizinhas. Então as forças aliadas em combate dividiram-se à esquerda e à direita. Mágicos, conectem sua magia usando o Willpower Exchange. Os magos começaram simultaneamente a entoar feitiços. A luz intensa cobriu os corpos dos magos como uma rede. Foi o feitiço que conectou a magia para disponibilizar magia de classificação mais alta. Luz do mundo que engole a escuridão, raiva do deus do trovão. Bang, 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 bang. Ao mesmo tempo, centenas de hastes de iluminação caíram do chão. Foi uma magia dominante de área ampla que atacou os alvos dentro de 8 círculos. Os magos ficaram completamente exaustos depois, mas os do Lahan foram vaporizados pelos milhares de centenas de ataques e estavam à beira da morte. Quebre suas cabeças. Os milhares de forças aliadas atacaram simultaneamente sob o comando de Ark. Graças aos 8 círculos dos mágicos, os do Lahan não conseguiram resistir. Várias centenas de lanças penetraram em seu corpo enquanto centenas de espadas e massas batiam nas cabeças dos do Lahans. Os cavaleiros do Lahan foram exterminados. Corra e destrua os obeliscos negros. As forças aliadas tiveram seu moral aumentado ao matar os do Lahans e atacaram instantaneamente os outros demônios. Desta vez, 30.000 demônios estavam na frente das forças aliadas. As forças aliadas somam 60.000 soldados. O impulso estava com as forças aliadas graças à magia de área ampla e aos demônios esmagados. Várias horas depois, as forças aliadas engoliram os demônios como uma enorme onda e avançaram. Depois de um tempo, os demônios receberam enormes danos e foram forçados a recuar. Recuperamos o território Beiku. Vamos avançar para Sylvana. Adi. As dezenas de milhares de soldados estavam sobre os cadáveres empilhados dos demônios e aplaudiram com as armas levantadas. Droga! Uma maldição emergiu automaticamente da boca de Ark. Ark estava parado na colina olhando para Sylvana. Mas a visão que chamou sua atenção era diferente da Sylvana de que ele se lembrava. As vastas terras agrícolas estavam cheias de buracos como se bombas tivessem explodido e as aldeias estivessem em ruínas. A propriedade que eu criei. Ark cerrou os dentes. Depois de obter Sylvana da Aliança Hermes, ele usou os fundos secretos da firma de comércio continental para desenvolver o território. Graças aos seus esforços, uma promoção de rank B estava chegando. Mas os demônios invadiram todo o seu território.
A promoção de classificação B foi deixada de lado e caiu para a classificação D. Ele já sabia disso, mas a visão fez com que a raiva crescesse dentro dele. Ark respirou fundo e empurrou para baixo. Acalmar. Agora não é hora de pensar nisso. Isso mesmo. Não importava se era um território de classificação B ou D se ele não pudesse proteger Sylvana. Sylvana desapareceria se o rio Inferno inundasse. Isso não pode continuar. Ark murmurou enquanto olhava para o território. Depois de formar as forças aliadas, eles retomaram instantaneamente Beiku e Radon. Eles foram então capazes de avançar para Sylvana. Foi uma série de vitórias consecutivas para as forças aliadas de Nagaran. Por outro lado, os demônios sofreram sucessivas derrotas e recuaram para Sylvana. Mesmo assim, não foi possível dizer que a situação atual era boa. O motivo foi a existência dos obeliscos negros. 80% dos obeliscos negros que caíram em Nagaran concentrarão-se no castelo Sylvana e arredores. Os demônios que ocuparam Radon e Beiku também voltaram para se juntar aos de Sylvana. Ao recuperar Beiku e Radon, eles mataram um grande número de demônios, mas destruíram apenas 20% dos obeliscos. Em outras palavras, o número de demônios diminuiu apenas 20%. Os outros demônios seriam restaurados pelos obeliscos negros ao redor de Sylvana. Portanto, restavam entre 70.000 e 80.000 demônios como última linha de defesa em torno de Sylvana. Este também foi um número que poderia ser ressuscitado no futuro. No entanto, as forças aliadas também conseguiram ressuscitar bem. Com o poder das forças aliadas de Nagaran, é possível exterminar os demônios nos próximos dias e reconquistar o território. Isso mesmo. As forças aliadas de Nagaran contavam atualmente com 60.000 pessoas. Eles não eram NPCs e usuários comuns. Foram as alianças que lutaram nos maiores campos de batalha do Novo Mundo e conquistaram os territórios. Poder de combate pessoal, habilidades organizacionais, experiência e equipamento. Não era exagero dizer que todos eram especialistas do mais alto nível. Havia 60.000 desses especialistas. Matar de 70.000 a 80.000 demônios não deveria ser problema para eles. As forças aliadas já estavam programadas para retomar Sylvana. Mas a maior preocupação de Ark não era a vitória ou derrota desta batalha. O problema é o tempo. Depois que Ark usou a TV para reunir as forças aliadas, eles finalmente chegaram a Sylvana 3 dias depois. A formação das forças aliadas demorou 2 dias, enquanto demorou uma semana para capturar Beiku e Radon e avançar para Sylvana. Isso significa que uma semana se passou desde que Alan entrou na masmorra secreta. Isso mesmo. O problema de Ark não era retomar Sylvana. Mesmo que eles retomem Sylvana, se não conseguissem deter Alan, então Nagaran seria inundado pelo rio Inferno. Se ele não conseguisse impedir Alan antes de chegar ao rio do Inferno, tudo acabaria. Então, enquanto as forças aliadas marchavam em direção a Sylvana, Ark ordenou que os membros do Dark Eden escondidos na masmorra secreta monitorassem os movimentos de Alan. E agora mesmo, eu localizei o grupo do Alan. Um membro do Dark Eden escondido na masmorra secreta sussurrou. O local que o membro da coalizão estava observando era a entrada do abismo, no 51º andar. Alan, a guilda dos Vingadores e 10.000 demônios entraram no abismo. Ark pensou sobre a situação depois de ouvir o relatório. O abismo é diferente dos 50 andares anteriores. É do tamanho de um enorme labirinto e é igualmente complicado. Armadilhas inimagináveis estão espalhadas por toda parte como teias de aranha. Não importa quantas tropas existam, não será fácil para eles penetrarem no abismo. Ark lembrou de suas experiências no abismo. Mas naquela época os monstros invadiam a masmorra. Por outro lado, os monstros na masmorra secreta foram reduzidos após o treinamento do Dark Eden e não reviveriam por alguns dias. Embora houvesse monstros nos 50 andares anteriores, ainda não havia nenhum no abismo. Se Alan não precisar se preocupar com a interrupção dos monstros, ele poderá morrer em 2 a 3 dias. Em outras palavras, Ark só tinha 2 a 3 dias restantes. É claro que foi possível para as forças aliadas de Nagaran recapturar Sylvana em 2 a 3 dias. Mas o problema era que eles teriam que descer do primeiro andar da masmorra secreta após recapturar Sylvana. Alan já havia passado do 50º andar. Mesmo que eles não dormissem e corressem a toda velocidade, não havia garantia de que Ark pudesse alcançar Alan. Sylvana também ainda nem havia sido recuperada. Alan chegaria ao 60º andar quando Ark recuperasse Sylvana. Sylvana seria inundada pelo rio Inferno. Não tenho escolha a não ser usar esse método. Ark voltou ao acampamento e murmurou. Ark esperava uma situação como esta em primeiro lugar. Alan já havia entrado na masmorra secreta quando soube da ocupação de Sylvana. Não importa o quão rápido eu recupere Sylvana, não será tarde demais para impedir Alan? Ark tinha algumas expectativas dos monstros de elite na masmorra secreta. O experiente Dark Eden agora só caçava no abismo. Então os 50 andares anteriores ficaram sozinhos com muitos monstros. O grupo de Alan teria que eliminá-los enquanto descia. Esperamos que demore alguns dias e possamos alcançá-los. Mas Alan estava entrando no abismo com a guilda dos Vingadores e 10.000 monstros. Os monstros no antigo labirinto não seriam capazes de deter tantas tropas. E Alan já havia entrado no abismo. Eu pensei que vocês fossem monstros de elite? Vocês são apenas monstros chatos. Ark amaldiçoou os monstros de elite na masmorra secreta. Mas Ark não era ingênuo o suficiente para acreditar que os monstros poderiam detê-los. Ele foi capaz de prever isso e fez alguns preparativos. Tuk-tuk-tu, tuk-tuk-tu, tuk-tuk-tu. Ark ouviu alguns sons de martelo quando entrou no acampamento das forças aliadas. Ele virou a cabeça e viu um enorme dispositivo entre as tendas. Era uma máquina estranha com TVs antigas e antenas colocadas aqui e ali. E um usuário parecido com um balão estava ocupado andando por aí com várias ferramentas, apertando parafusos e martelando pregos. Você já está aí? Ufa, o que? Ah, é você? O usuário parecido com um balão enxugou suor e ergueu os olhos quando Ark se aproximou. O usuário coberto de manchas de óleo era Vormer. Vormer bateu na grande máquina e riu. Está quase pronto. Preciso terminar de aumentar a estabilidade. E quanto ao desempenho? Não se preocupe com isso. O desempenho cairá um pouco com a estabilidade, mas ainda funcionará.
Porque este é o trabalho do genial inventor Vormer. Se você duvida de mim, então você pode testar. As peças funcionais foram construídas para que você possa verificar. Ark colocou as mãos na máquina depois de ouvir as palavras de Ark. Então a informação sobre a máquina surgiu diante dele. Dispositivo de transmissão de material quântico. Tipo, invenção de primeiro grau. Design e produção. Vormer. Uma máquina que converte uma pessoa ou objeto em material quântico e o transmite para outro lugar. No entanto, é necessário um receptor para que a máquina devolva à pessoa ou objeto a sua forma original. A magia necessária para a transmissão quântica é proporcional ao volume do alvo e à distância entre a máquina transmissora e o receptor. Se o volume for grande ou a distância de transmissão for longa, consumirá mais energia mágica. Isso mesmo. Esta máquina foi uma das precauções que Ark pensou. O dispositivo de transmissão de material quântico era um dispositivo móvel que podia transportar uma pessoa para qualquer lugar. Enquanto Ark, Shambhala e Jushman discutiam sobre uma maneira de entrar na masmorra secreta, Vormer explicou sobre a máquina. Quando Ark ouviu a explicação da máquina, ele imediatamente forneceu os materiais a Vormer e o encarregou de produzi-la. Como é? Você está positivo sobre o desempenho? Vormer perguntou a Ark com uma expressão exultante depois que a informação foi confirmada. Então ele murmurou com irritação. Mas estou insatisfeito com algumas peças porque tive que criá-las às pressas. O design. Droga, a máquina quântica que deixei na base subterrânea tinha um desempenho e design melhores. Esta não foi a primeira vez que Vormer fez um dispositivo de transmissão de material quântico. Ele fez um com melhor eficiência energética e confiabilidade e o colocou na base subterrânea. No entanto, a base subterrânea de Vormer foi usada para prender Alan e os demônios. Quando visitaram a base subterrânea após a captura da fortaleza de Pabion, descobriram que todas as invenções foram destruídas. Foi por isso que um eremita como Vormer estava ajudando na guerra. Aquele bastardo do Alan, ele se atreveu a transformar minhas invenções que são obras de arte em sucata? Vou fazer você experimentar o quão terríveis esses itens são para o seu próprio corpo. Vormer estremeceu ao pensar nisso novamente. Então de repente ele se lembrou de algo e perguntou a Ark. Mas está tudo bem? Como eu disse, este dispositivo quântico é como lixo comparado ao meu outro, mas ainda requer que o receptor seja usado. O receptor é fácil de usar, mas você não quer ir para a masmorra secreta? Isso mesmo. A máquina quântica ainda não poderia ser usada, mesmo que estivesse concluída. O dispositivo de transmissão de material quântico não poderia ser usado para transferir pessoas para qualquer lugar que elas quisessem. Assim como o Lether Movement construído pelo Magic Institute, a máquina quântica foi emparelhada com o receptor. E Ark queria usar a máquina quântica para ir para o 60º andar da masmorra secreta. Essa é a única maneira de parar Alan na situação atual. Esta era uma situação em que não havia como alcançar Alan, mesmo que ele capturasse Sylvana rapidamente. Então Ark queria usar a máquina quântica para ir diretamente para o 60º andar, onde os membros do Dark Eden estavam escondidos, e se juntar a eles para pegar o tornozelo de Alan. Foi uma forma de deter Alan enquanto as forças aliadas recuperavam Sylvana. Se eu bloquear Alan, será fácil para as forças aliadas de Nagaran alcançá-lo. Pisar em Alan e nos 10.000 demônios não será um problema. Mas para usar a máquina quântica para chegar ao 60º andar, ele precisava instalar o receptor no 60º andar. Foi a situação em que ele teve que instalar o receptor no 60º andar para poder ir ao 60º andar. Foi a razão pela qual a máquina quântica não pôde ser usada quando eles estavam escondidos na base subterrânea de Vormer. Mas existe um jeito. O receptor é fácil de fazer? Ark perguntou depois de um curto período de tempo. Vormer assentiu e respondeu. Quantas vezes eu já disse isso? De qualquer forma, posso criar o dispositivo se eles tiverem meu design genial. Bom, por favor, termine tudo e prepare-se para usá-lo a qualquer momento. Ark sorriu e dirigiu-se para a guarnição de Jushman. Os membros da reabilitação e os 60.000 membros das forças aliadas de Nagaran estavam reunidos. Todos olharam para Ark e ele começou a falar. Não há mais tempo para descansar. Eu sei que você está exausto e sofreu muito, mas é tudo para proteger Nagaran. Nosso objetivo é esmagar as ambições dos demônios, então, por favor, esforce-se um pouco mais. Não se preocupe. Nossos membros da aliança estão preparados para lutar a qualquer momento. Sim. Ficar acordado algumas noites não é problema se for para proteger Nagaran. Os líderes da aliança falaram com uma expressão cheia de determinação. Eles receberiam uma enorme perda monetária se Nagaran desaparecesse, então não havia espaço para considerar outros assuntos. Ark olhou para eles e assentiu. Ok, tudo está bem diante dos nossos olhos. São muitos e os demônios que ocupam Sylvana são fortes. As batalhas se tornariam mais acirradas do que antes, mas não há dúvida de que podemos esmagar esses caras. Ark sacou a espada e indicou Sylvana. Agora avance. Vai! Ao comando de Ark, os 60.000 usuários gritaram em uníssono e correram em direção a Sylvana. As forças aliadas de Nagaran desceram a colina em direção aos demônios reunidos ao redor de Sylvana. Houve gritos e gritos enquanto milhares de pés sacudiam a terra. Depois de um tempo, quaquaquacam pepepepem. Foi um conflito entre mais de 100.000 humanos e demônios. Os aliados empunhando escudos e espadas enfrentaram os demônios. Mas a onda envolveu os demônios resistentes e eles foram despedaçados. As massas quebraram as cabeças dos demônios e as espadas cortaram pedaços do corpo. Foi uma cena infernal onde milhares de vidas foram perdidas e o chão ficou cheio de poças de sangue. As forças aliadas tinham um nível médio de 350. Por outro lado, os demônios tinham um nível médio de 400. Mas as forças aliadas estavam equipadas com equipamentos raros e habilidades especiais. Foi a razão da vitória ao capturar Radon e Beiku. Porém, os demônios que eram a última linha de defesa de Sylvana não eram insignificantes. Nadan, Baramud, Nadan, Kuranozu. Um feitiço veio de repente por trás dos demônios. Enormes chamas negras varreram todo o lugar e centenas de aliados foram transformados em pó cinza. Dezenas de demônios enormes apareceram através de uma abertura. Ao mesmo tempo, mensagens vermelhas de alerta brilharam diante dos olhos das forças aliadas. O monstro-chefe Hell Lion, Soul Crusher, apareceu.
O monstro-chefe, criatura do desespero, Gorgon, apareceu. O monstro-chefe de elite, rei do desespero, Moraide, apareceu. Eles eram dezenas de chefes e chefes de elite entre os níveis 500 e 600. Quando eles apareceram, várias unidades foram instantaneamente eliminadas. Mágicos e arqueiros na retaguarda concentram-se no fogo de apoio. Não ataque sem motivo. Use sua formação de batalha para enfrentá-los. Os sacerdotes se concentram em restaurar as tropas que lutam primeiro contra os chefes. Os comandantes da unidade corriam de um lado para outro enquanto gritavam. Graças ao aparecimento dos chefes demoníacos, a guerra tornou-se ainda mais confusa. Mas os olhos de Ark não olhavam para os chefes adversários. Agora, manifestações demoníacas. Lança, 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 massa em massa. Esta foi a chance que Ark almejou quando seus olhos brilharam e ele gritou. O equipamento escolhido saltou de sua bolsa e apareceu acima das cabeças dos 1000 membros do Dark Eden. A forma de uma lança foi formada e quebrada antes de ser absorvida pelos corpos dos soldados. A energia demoníaca foi extraída das oferendas. Lança, 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 massa em massa. O efeito exercido por esta combinação é a Power Charge. Power Charge. Os usuários ganharão o efeito de Power Charge por 10 minutos. No entanto, este efeito só se aplica ao inimigo à frente. Quando o Power Charge estiver ativado, a velocidade de ataque aumentará em 50% e há uma chance de empurrar o oponente para trás 5 metros. No entanto, este efeito só se aplica ao inimigo à frente. Dark Eden, evite os chefes e ataque os demônios à esquerda. Oin, todo mundo cobra. Quaquaquacan, quaquaquacan. Graças ao efeito do Power Charge, os demônios voaram por toda parte enquanto os membros do Dark Eden avançavam. Ark e Dark Eden se aproximaram dos arredores do castelo Sylvana. Então um arbusto com um pequeno vão entre as pedras chamou sua atenção. É isso, Hakard. Os olhos de Ark brilharam quando ele avistou a fenda na rocha e gritou. Então Hakard, que estava observando o campo de batalha usando o modo de vigilância por satélite, voou em direção a Ark. Ark tirou um pergaminho da bolsa e disse. Preciso explicar a situação novamente? Não, eu entendo. Mestre, agora o destino de Sylvana depende de você e de suas asas. Vê, você não precisa dizer isso. Vê, você aumentará meu fardo. Hakard gaguejou com uma expressão tensa. Agora vá. Hakard pegou o pergaminho e virou o corpo. Então Ark olhou para as asas trêmulas de Hakard e o abraçou. Não há necessidade de ficar muito tenso. Eu sei o quanto você trabalha para cumprir as missões. Se essa missão falhar, não será sua culpa. Eu não vou culpar você. E se possível, por favor, sobreviva e retorne. Porque você é o animal de estimação que eu mais prezo. Mestre. Hakard gaguejou ao ouvir as palavras embaraçosas de Ark. Lágrimas escorreram de seus olhos antes que ele fizesse uma expressão determinada. Não vou dizer adeus. Hakard respondeu e voou entre a fenda na rocha. Esta foi a razão pela qual Ark desconsiderou a situação militar e se esgueirou para este lugar. Não era exagero dizer que esta batalha foi toda para permitir que Hakard voasse entre a fenda rochosa. A lacuna nas rochas continha a entrada do túnel secreto para Sylvana. Anteriormente, ele havia usado os guaxinins para fazer esse túnel secreto na masmorra. Isso mesmo. Este foi o método que Ark criou. Mesmo que ele movesse as tropas pelo túnel secreto, não havia como alcançar Alan. Se ele enviasse uma grande quantidade de tropas, é claro que os demônios perceberiam a existência do túnel, mas não havia preocupação em ser descoberto com apenas um morcego. Hakard também conhecia profundamente o terreno da masmorra secreta para poder chegar ao 60º andar antes de Alan. Ark lhe deu o projeto de Vormir antes de se infiltrar na masmorra secreta. Os guaxinins estavam lá embaixo para que pudessem facilmente chegar ao receptor. Eu acredito em você. Ark saudou em direção à rocha onde Hakard desapareceu. Então Shambhala ao lado dele bufou e disse. Você está apenas brincando? Não. Agora vamos entrar no campo de batalha novamente antes que os demônios percebam. Dark Eden atacou os demônios ao comando de Ark e ele saiu do mato. Agora o destino de Nagaran estava nas asas de Hakard. Encontrei as escadas que descem para o próximo andar. Os mágicos estavam espalhados por todo lugar quando um deles gritou. O mago vestindo uma túnica preta. Ele foi o principal mago da aliança Hermes Joel. Mas depois que seu ataque a Lancel e Yak falhou, ele ficou preso na prisão subterrânea de Jackson. Então o líder de Hermes, Raiden, baniu Joel e ele se tornou como comida de cachorro. Naquele momento, Andel visitou a fim de recrutar Joel para a Guilda dos Vingadores. Isso mesmo. Joel estava atualmente na Guilda dos Vingadores. Joel relatou a um cavaleiro vestindo armadura preta. Ok. Reúna as tropas dispersas. Iremos para o próximo andar assim que eles estiverem montados. A pessoa que deu a ordem foi Alan. Joel assentiu e olhou para os outros usuários. Sim. Soldados de comunicação, conectem-se com cada unidade e digam-lhes para se juntarem a nós. 10 pessoas usaram simultaneamente a pena do sussurro, e eles comunicaram a ordem de Alan aos seus colegas espalhados pela masmorra. Encontramos a entrada. Traga os demônios e volte. Esta foi a razão pela qual Alan trouxe a Guilda dos Vingadores para a masmorra secreta. Foi para controlar os demônios. Enquanto Joel reunia as tropas dispersas, Alan olhou ao redor. O trabalho está progredindo conforme programado, mas algo está estranho. Alan começou a se sentir desconfortável depois de entrar no 51º andar e no abismo. Era uma masmorra secreta com criaturas de elite. Alan liderou a Guilda dos Vingadores e os 10.000 demônios para capturá-lo o mais rápido possível. Mas as circunstâncias foram diferentes do que Alan esperava depois de entrar. Os primeiros 10 andares eram parecidos com o que ele lembrava, mas depois parecia que o número de monstros havia diminuído. Geralmente havia mais monstros quanto mais fundo eles entravam na masmorra. No entanto, esse fenômeno piorou depois que ele desceu ao 51º andar, onde ficava o abismo. Foi difícil ver qualquer monstro. Tornou-se mais fácil, mas
Anteriormente, Alan só havia chegado ao quarto andar da masmorra secreta quando ocupou Sylvana. Era o limite, já que Alan e sua guilda estavam em torno do nível 150 na época. Embora Alan fosse o senhor de Sylvana, ele tinha poucas informações sobre a masmorra secreta. O terreno e as habilidades especiais dos monstros eram algo que ele nunca havia experimentado. Foi a razão pela qual Alan entrou no abismo com 10.000 demônios. Ao chegar pela primeira vez ao abismo, Alan enfrentou a mesma situação que Ark. Eles receberam bastante dano das armadilhas colocadas em todos os lugares. Se houvesse monstros aqui, eu me atrasaria ainda mais. Alan achou que foi uma sorte não haver monstros no abismo. Ele nunca considerou que esta não era a situação normal. Portanto, embora Alan pensasse que era uma sorte, ele ainda se sentia desconfortável. Bem, eventualmente descobrirei. Não serei interrompido enquanto Sylvana estiver ocupada pelos demônios. Alan sorriu ao olhar para os demônios que estavam se reunindo. Não importa o inimigo, eles tinham 10.000 usuários e demônios. Nagaran desapareceria do mapa no momento em que Alan entrasse no andar inferior da masmorra secreta. Eu me pergunto como será a aparência de Ark quando ele vir Nagaran submerso pelo rio do inferno. Mas isto é apenas o começo. Se eu conquistar o novo mundo, não haverá lugar para ele. Vamos descer para o próximo andar. Alan comandou e correu pela masmorra. Naquele momento, Joel, que estava usando sua magia para procurar armadilhas, levantou a cabeça. Ele tinha visto um objeto branco flutuando na escuridão. O que é isso? Segunda vista. Joel imediatamente usou magia de visão de longa distância. E seu rosto ficou confuso ao determinar a identidade do objeto branco. Um morcego? Olá. Espera? Ele é a convocação de Ark. Alanin, a convocação de Ark está aqui. Isso mesmo. O objeto branco próximo ao teto era Hakard. Não, para ser exato, era Hakard com as costas cobertas por um pó branco brilhante. O que? Gárgulas, peguem-no. Dezenas de gárgulas voaram em direção a Hakard. É caminha. Hakard surtou e começou a fugir. Embora Hakard não fosse páreo para as gárgulas uma contra um, graças ao treinamento de Ark ele poderia facilmente escapar delas. Dezenas de gárgulas dispararam raios contra ele, mas Hakard usou manobras acrobáticas de voo para evitá-lo. E ele correu até as escadas que levavam ao próximo andar. Não, ele tentou fugir. Timose. Ok. Atirador matanino. 2. Flecha perseguidora do diabo. O Dark F atrás de Alan começou a atirar flechas, mas o Dark F estava a mais de 100 metros de Hakard. Sem chance. Hakard verificou a direção da flecha e bufou antes de mudar de direção. No entanto, a flecha seguiu os movimentos de Hakard? Isso mesmo. Esta foi a habilidade especial do Dark F que dificultou até mesmo Shambhala. Eka? O que é isso? Cuec. No final, a barriga rechonchuda de Hakard estava cravejada de 3 flechas. Enquanto ele tropeçava, ele foi cercado por 10 gárgulas. Hakard foi pego pelas gárgulas. Droga. Meu estômago. Como o animal de estimação de Ark chegou até aqui? Alan perguntou enquanto se aproximava de Hakard. Então ele viu algo que Hakard estava segurando. Esse? Alan perguntou enquanto verificava o conteúdo do pergaminho. Hakard apenas coçou o pescoço. O que? Sylvana está ocupada por demônios, então você não poderá entrar, mesmo que Ark saiba sobre a masmorra secreta. Mas para quem você está tentando passar esse pergaminho? Droga, o que você está dizendo depois de atirar flechas em meu estômago? Eu sou o animal de estimação de Ark. Eu não vou falar mesmo se eu morrer. Desapareça, seu perdedor. Tia. Como esperado do Hakard sujo. Ele cuspiu ousadamente na cara de Alan. Você? Alan sacou a espada e seu rosto ficou coberto de saliva. Alanin, deixe comigo. Alan estremeceu e virou a cabeça ao ouvir uma voz estranha. Uma figura enorme usando capuz se aproximou de Alan. Um sorriso se espalhou no rosto de Alan ao ver a figura. Isso mesmo. Você também está aqui. Não me faça rir. Eu sou um vampiro. Todos aqui são inúteis. Isso está certo? O homem riu das palavras de Hakard e baixou o capuz. O medo encheu o rosto de Hakard. Golpe sombrio. Pepepetem. Shining Darkness brilhou e lançou uma série de explosões em cadeia. Ele penetrou nos demônios reunidos em linha reta e sua saúde foi reduzida em 20%. Agora, destrua o obelisco negro enquanto eles estão atrasados. As forças aliadas reuniram-se no obelisco enquanto Ark atacava e distraía os demônios. Depois que Hakard passou pelo túnel, Ark e Dark Eden imediatamente se juntaram às forças aliadas. E eles estão lutando contra os demônios há quase um dia. Mas eles não conseguiram nem se aproximar de Sylvana graças aos obeliscos negros. Por outro lado, as forças aliadas destruíam lentamente os obeliscos negros e a maré virava a seu favor. Mas o limite já foi atingido. Ark examinou seus aliados ofegantes e suspirou. As forças aliadas eram usuárias. Eles poderiam sair para restaurar a saúde e a mana, mas a fadiga continuaria se acumulando. Além disso, descansaram um pouco enquanto avançavam rapidamente para Sylvana. Não importa o quanto quisessem manter seus territórios, sua resistência ainda era limitada. Eles podem ser completamente exterminados se isso continuar. Deveríamos nos aposentar e fazer uma pausa. Ark estava pensando nisso quando algo o interrompeu. Uma janela de mensagem apareceu na frente de Ark. Sua conexão com sua invocação Hakard foi interrompida. O que? Alan pegou Hakard? O último método que Ark inventou foi bloqueado. Mas um pequeno sorriso ainda se espalhou no rosto de Ark. Está acontecendo. Todas as tropas, concentrem-se na defesa e na retirada, mantendo a formação de batalha. Peet. Ark comandou e os líderes da aliança apitaram em uníssono. As forças aliadas recuaram rapidamente dos demônios. Também havia alguns demônios feridos, então eles desistiram de perseguir e voltaram para Sylvana. Ark rapidamente deu algumas ordens depois que eles recuaram. Divida as tropas em duas. Metade estará preparada para emboscadas dos demônios, enquanto a outra metade dormirá um pouco. A quantidade de tempo para dormir é de 4 horas. Nos reuniremos e atacaremos Sylvana novamente em 8 horas. Até agora destruímos 1/3 dos obeliscos para que possamos reconquistar Sylvana na próxima batalha. Eu entendo.
Mas, um dos cansados líderes da aliança mostrou sinais de insegurança. Precisamos de uma pausa, mas há tempo suficiente? Ainda temos que alcançar os demônios mesmo se capturarmos Sylvana. Apenas deixe isso comigo. Ark respondeu com um sorriso. Boromai Nin usou uma Featheroth Vesperin para sussurrar para você. Boromai era o líder da unidade que guardava os NPCs na masmorra secreta. Ark aceitou o sussurro e a voz de Boromai soou em seus ouvidos. Ark Nin Radum chegou. O projeto? Foi recebido. Quanto tempo os guaxinins levarão para fazer? O dispositivo em si é simples, então 1 hora. Radum trouxe todos os materiais necessários e os guaxinins já começaram a trabalhar. Volte para mim assim que estiver concluído. Entendido. É um sucesso. Ark cerrou o punho quando o sussurro terminou. Isso mesmo. Essa foi a razão pela qual Ark entrou em pânico quando recebeu a mensagem de desconexão. Desde o início este plano não foi baseado na Rakard. O projeto de Vormir não era complicado, mas os guaxinins ainda não conseguiram. Foram necessários materiais especiais para criar o receptor. Então Ark deixou para Radum carregar os itens. Mas ocorreu um problema na fase de execução. Alan está acompanhado por 10.000 monstros. Existem também 1.000 usuários. Apesar da habilidade de coloração protetora de Radum, não há garantia de que ele passará despercebido. E se ele for pego? A operação não teria sucesso e o Hell River inundaria. E se a atenção de Alan for atraída para outro lugar? A coisa real era Radum. E Rakard foi a isca. Isso mesmo. Ark foi quem cobriu as costas de Rakard com o pó brilhante. Ele fez isso furtivamente ao abraçar Rakard nas rochas. Graças a esse brilho, Rakard atraiu a atenção de Alan e Radum alcançou com sucesso o 60º andar. Criança diabólica. Shambhala murmurou ao ouvir a explicação. Bem, Ark também se sentiu um pouco mal dessa vez. Mas ele era do tipo que ouvia sua consciência? Posso trazer tropas para a masmorra secreta e deter Alan. No entanto, o dispositivo quântico não consegue movimentar muitas tropas. Existem 1.800 pessoas escondidas na masmorra secreta. Eles não são páreo para Alan. Mas bastará amarrar seus tornozelos até que Sylvana seja capturada e as demais tropas entrem na masmorra. Por favor. Oh, como esperado de Dak Ofnin. Os líderes da aliança exclamaram ao ouvir a estratégia secreta. Depois que Ark explicou a estratégia, ele saiu e visitou Vormir. Vormir, você está pronto? O MG está cobrando agora. Vormir estava carregando a máquina quântica com uma máquina que parecia uma chaleira. As forças aliadas reuniram os fragmentos dos obeliscos destruídos e ele os usou para atacar o MG. Depois de um tempo, o MG ficou cheio e a máquina quântica começou a fazer barulho. Vormir examinou o painel antes de concordar. Ok. A frequência é capturada. 720 metros abaixo do solo. Não é bom? Não teria sido fácil de montar mesmo com o design. Enfim, o receptor é bom para ser criado em pouco tempo. Vamos ver. Ark, ele pode mover 500 pessoas com o MG carregado agora. 500? Isso é menos do que eu esperava. Ark suspirou e murmurou. 500 pessoas. Quando combinados com as tropas na masmorra secreta, eram apenas 2.300 pessoas. Vormir respondeu petulantemente. Droga, você acha que o movimento espacial é tão simples assim? Eu entendo. Então prepare-se para a mudança. As coisas não mudariam mesmo se ele reclamasse com Vormir. E quer fossem 1.800 ou 2.300 pessoas. Eles ainda não conseguiram confrontar Alan. Tudo o que precisavam fazer era encontrar uma maneira de parar Alan. Então Ark escolheu as tropas para entrar na masmorra secreta. Considerando as circunstâncias, Ark selecionou apenas membros do Dark Eden. Agora tudo estava organizado. O sucesso ou fracasso desta guerra dependia de Ark, Shambhala, dos membros da reabilitação, Vormir e Dark Eden. Justismen Ajushi, por favor. Assuma o comando das forças aliadas aqui. Entendido. Entre em contato comigo em breve. Sim, obrigado. Ark deixou as forças aliadas para Justismen e mudou-se para a máquina quântica. Venha, vamos lá. Vormir ligou a máquina assim que todos os preparativos terminaram. E faíscas voaram da antena presa ao topo da máquina. As faíscas intensificaram-se e envolveram os 500 membros da coligação. Então os membros da coalizão se transformaram em luz e foram sugados pela antena. Giik, quá 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 quá. A antena começou a girar e disparou um feixe de luz para o chão. Os 500 soldados que foram transformados em partículas entraram no solo. Volume 22, capítulo 7, Guardião da Masmorra. Shvajijijik. Uma grande sala subterrânea fechada foi inundada pela escuridão. Faíscas violentas se espalharam repentinamente do teto da sala fechada. As faíscas saltaram e se concentraram na antena parabólica instalada na sala. Um flash profundo se espalhou pela área e transformou centenas de pessoas ao mesmo tempo. Eles chegaram. Várias feras e membros da coalizão reunidos em torno da antena gritaram. Eles vieram. A elite das forças aliadas de Nagaran. Centenas de soldados apareceram entre a luz. Isso mesmo. Eles eram os soldados de elite selecionados das forças aliadas de Nagaran. Eles chegaram à sala subterrânea do 60º andar onde os guaxinins instalaram o receptor de movimento. O objetivo deles era proteger Nagaran. Quaak, F fogo, Eka, D nojento, B bag, OVEI. Os usuários correram de um lado para o outro e gritaram. Alguns usuários com a bunda em chamas rolaram pelo chão enquanto outros com a cabeça em chamas bateram na parede e gritaram. Mais da metade vomitava, enquanto outros estavam estendidos no chão como se estivessem morrendo. Ark também estava no chão e vomitando. D droga. O que diabos? Isso é. Ele viajou pelo novo mundo usando o movimento das letras. Contudo, o movimento quântico parecia muitas vezes mais horrível. Enquanto o movimento da letra parecia estar sendo sacudido em uma jarra, o movimento quântico parecia ter sido triturado em uma mistura. Realmente foi uma sensação horrível. Na verdade, 80% da saúde dos usuários foi perdida graças ao movimento quântico. Se eles tivessem avançado mais, todos os soldados provavelmente morreriam. Ark percebeu mais uma vez que não confiava nas invenções de Vormir. Eu já te disse. Fiz isso rapidamente e houve um pequeno problema de estabilidade. A taxa de conversão quântica não é de 100%, portanto nem todos os obstáculos no solo poderiam ser evitados.
Se eu tivesse a máquina quântica da minha base, a taxa de conversão teria sido de 100%. Bem, mesmo assim, isso mesmo. A máquina quântica foi feita às pressas para não conseguir converter 100% os usuários. Segundo Vormer, a taxa de conversão ficou em torno de 70, 80%. Portanto, enquanto o grupo de Ark se movia pelo solo, eles foram atingidos pela terra, cascalho e pedras. Foi por isso que alguns deles pegaram fogo ou tiveram hematomas por todo o corpo. No entanto, surpreendentemente, Vormer estava bem. Quem seria prejudicado com pequenos tremores como esse? Os jovens hoje em dia têm mentes fracas. Vormer torceu a barba e murmurou. Foi ele quem testou suas invenções para nem piscar se fosse transformado em monstro. Ele realmente era um ser humano absurdo. De qualquer forma, pelo menos todos chegamos vivos. Ark mal recuperou o espírito enquanto olhava em volta. Depois que Alan ocupou Silvana, ele ordenou que os membros da coalizão na masmorra oculta se escondessem no 60º andar. Havia 1.800 pessoas, mas 1.500 consistiam em Melv, Volan, Guaxinins e a Nação Oriental. As perdas desses NPCs seriam catastróficas para Dark Eden. Conforme indicado por Ark, os membros do Dark Eden se fecharam em uma sala no 60º andar. Essa sala era o lugar para onde Ark se movia com seus usuários selecionados. Enquanto Ark se preparava, os membros da coalizão correram. Você está aqui. Sac, 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 sac. Mas Radum foi o primeiro a cumprimentá-lo enquanto ele se movia na cintura de Ark. Muito bem, Radum. A situação atual? Ark acariciou a cabeça de Radum enquanto perguntava. Então Boramai, responsável pelo grupo, respondeu. Os demônios estão atualmente no 56º andar. Isso foi um dia depois de eles terem entrado no 51º andar. É bem rápido. Mas era natural que Alan agisse rapidamente. Quando Ark entrou pela primeira vez no abismo, levou um dia para descer um andar. Foi porque o grau de dificuldade no abismo era diferente dos 50 andares anteriores. No entanto, foi quando estava cheio de monstros de elite. Graças à caça ao Dark Eden, era difícil ver qualquer monstro no abismo no momento. Embora o abismo fosse uma área perigosa com várias armadilhas, não foi suficiente para desacelerar o grupo de Alan. Boramai continuou falando. Os movimentos dos demônios de repente desaceleraram no 55º andar. Eu os tenho monitorado desde que entraram no abismo e eles ainda estão procurando pelas escadas que descem do 55º andar. Uhu, é assim. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Ark depois de ouvir as palavras de Boramai. Na verdade, Ark tinha dois objetivos quando usou Hakard. Uma delas era usar Hakard para distrair o grupo de Alan para que Radum pudesse estar seguro. E o outro motivo foi desacelerar o movimento do grupo de Alan. Depois que Alan capturou Hakard, ele provavelmente colocou as mãos no projeto de Vormer que Ark entregou a Hakard. Mas esse design não era para receber, mas para transmitir. Não há monstros no abismo. Claro, isso é por causa da unidade NPC de Dark Eden, mas Alan não sabe disso. Se ele soubesse, mataria a unidade NPC para enfraquecer o poder do Dark Eden. E Ark enviou Hakard para a masmorra secreta sem lhe contar a estratégia. Ele foi informado de que havia entre 3.000 e 4.000 soldados dentro do abismo. E quando Hakard entrasse no abismo, Ark usaria a comunicação remota para explicar mais. E Alan obterá essa informação. Ark não esperava que Hakard conseguisse manter a boca fechada ao ser torturado. Se Hakard fosse pego, não havia dúvida de que Alan obteria a informação. Então, o que Alan pensaria? Hakard foi pego e não havia como ele fugir. Então Alan não poderia ignorar a possibilidade de um grupo estar escondido em algum lugar para emboscá-lo. Então Alan estava olhando todos os cantos de todos os andares antes de avançar para verificar se havia alguma emboscada. Portanto, Ark usou Hakard para distrair e desacelerar Alan. Estava alcançando dois propósitos ao mesmo tempo. Alan nunca vai imaginar que estou no 60º andar. Agora, o que fazemos? Boramai olhou para a unidade de ataque especial desmoronada com uma expressão cética. Foi razoável. Havia apenas 500 pessoas na unidade de ataque especial. Quando combinados, eram apenas 2.300 pessoas. Por outro lado, Alan liderou 10.000 demônios e usuários da Guilda dos Vingadores. Eles tinham que deter Alan de alguma forma até que as forças aliadas capturassem Silvana e se juntassem a eles. Além disso, a unidade de ataque especial estava neste estado assim que chegou. Mas o rosto de Ark estava cheio de confiança. Nosso objetivo não é matar o grupo de Alan, mas detê-los. Temos que ganhar tempo até que as forças aliadas cheguem. Mas isso não será difícil? Não, de jeito nenhum. Ark disse com um sorriso. Agora. É hora do show? Traga-me rapidamente um mapa da masmorra. É a razão pela qual eu vim. Bom, farei com que aquele sujeito perceba seu erro ao transformar minhas invenções em sucata. Ou que? Eu não disse para trazê-lo rapidamente? Eu disse um mapa. E há alguém que saiba usar um martelo? Traga todos eles para mim. Vormer acenou com os braços e gritou. O que há com aquele porco barulhento? Ark sorriu com a pergunta de Boramai e respondeu. Minha arma secreta para frustrar Alan. Alanin apareceu de novo. O membro da Guilda dos Vingadores que estava vasculhando a área exclamou. O membro vingador apontou para o vale subterrâneo onde havia uma placa de sinalização. Diz o guardião da masmorra. Perigo. Não posso garantir o que acontecerá com você. Se você não quer que isso aconteça, volte atrás. Esses bastardos realmente. O rosto de Alan ficou distorcido após ler o conteúdo. Então o Vingador disse com cuidado. Alanin, o que faremos? O que? A última vez que ignoramos o aviso. Então você quer acreditar no aviso e voltar atrás? Alan olhou para o membro do Vingador. O membro do Vingador se encolheu e gaguejou. E isso não é. Porque não podemos procurar pelas armadilhas no abismo. Enganar. Por que você acha que eu trouxe 10.000 demônios? Alan gritou com irritação. Joia. Sim, Alanin. Ordene que 200 Talons marchem para o vale. Entendido. Unidade Talon, fique na fila.
Joel gritou e os Talons se reuniram em frente ao vale. O medo dos monstros não identificados brilhou nos olhos dos Talons, mas eles estavam amarrados pelos obeliscos negros e não podiam recusar o comando de Alan. Embora tremessem de medo, o Talon começou a caminhar em direção ao vale ao comando de Alan. A razão pela qual os Talons estavam tremendo de medo foi por causa da placa de sinalização que o membro Vingador descobriu. Depois que Alan e os demônios entraram na masmorra secreta, eles marcharam continuamente. Os monstros de elite na masmorra não eram páreo para os 10.000 demônios. Mas tudo mudou quando cruzaram o 50º andar em direção ao 51º e ao abismo. Os monstros estavam apenas marchando para frente normalmente. Então eles encontraram as rochas canibais. E o chão caiu de repente e enviou centenas de demônios para a morte, jorrando geysers de lava. Isso mesmo. Os demônios não foram ameaçados pelos monstros, mas por armadilhas. Essas armadilhas foram criadas artificialmente. Por isso era impossível para os caçadores descobri-las com antecedência. Mas esse não é o problema recente. Alan mordeu o lábio com um olhar irritado. Atualmente Alan estava no 59º andar. Ele atravessou 9 andares no abismo. Depois de passar por 9 andares, eles conseguiram de alguma forma lidar com as armadilhas. Mas as coisas começaram a mudar no 59º andar. Uma placa de sinalização chamou sua atenção assim que entraram no 59º andar. Diz o guardião da masmorra: "Bem-vindo ao abismo. Bem-vindo a qualquer explorador do abismo. Tenho alguns conselhos para todos que entrarem precipitadamente nesta caverna perigosa. Esta estrada pode ser perigosa. Por favor, observe seus pés." O que é isso? Alan pensou que era apenas uma piada quando viu a primeira placa de sinalização. Ele ignorou e simplesmente passou. De repente, um grande número de pedras caiu como granizo de ambos os lados. Eles não eram apenas pedras. Hulk, estas são as rochas do canibalismo. Quê? Quando os Vingadores e os demônios foram atingidos pelas rochas, sua carne e ossos foram sugados. Logo ficou claro que as armadilhas estavam ligadas às placas de sinalização. Se dissesse "cuide dos seus pés", então a lava jorraria de cima, ou "olhe para cima", e o ácido seria expelido de baixo. Depois de passar por essa situação algumas vezes, Alan decidiu seguir o caminho oposto. Mas as armadilhas começaram a ocorrer na direção indicada na placa de sinalização. Alguém estava se divertindo brincando. O que? Estas não são como as armadilhas naturais experimentadas até agora. Obviamente alguém criou essas armadilhas intencionalmente. A única coisa que consigo pensar é dos membros do Dark Eden de quem o morcego falou. Mas o problema não foi resolvido mesmo quando ele descobriu o adversário. Havia muitas placas de sinalização no 59º andar. Em outras palavras, havia muitas armadilhas dispostas como teias de aranha. Em um lugar como este, distribuir descuidadamente as tropas em busca do Dark Eden era como suicídio. É claro que se alguém tivesse instalado as armadilhas, os caçadores ou ladrões deveriam ser capazes de sentir as armadilhas. Mas estas não eram armadilhas simples e as placas de sinalização estavam habilmente ligadas a armadilhas naturais, por isso encontrá-las demorou bastante tempo. Era como procurar uma agulha num vasto deserto. Alan não conseguiu avançar até encontrar as armadilhas uma por uma. Aquele Ark, não posso acreditar que ele descobriu informações sobre o Rio Inferno e arrastou as alianças de Nagaran para isso. As forças aliadas cercavam Sylvana e atacavam violentamente. Seria um problema se os demônios que protegiam Sylvana fossem completamente exterminados. Depois de matar os demônios, as forças aliadas de Nagaran se reuniriam na masmorra secreta, e as forças combinadas se juntariam a Ark. Como Alan já havia eliminado os monstros, levariam apenas 2 a 3 dias para alcançar Alan. Se eu continuar procurando por armadilhas, não há como dizer o que acontecerá. Alan estava ficando sem tempo. Felizmente estamos quase no destino. Embora seja irritante, a única maneira é submeter-se aos danos. Então Alan sacrificou instantaneamente as vítimas nas armadilhas. Alan comprou a maioria dos demônios de alto escalão, como os Emeras e os Dullahans. Ele não sabia o que aconteceria na masmorra secreta, então comprou o máximo de demônios possível para reduzir as baixas. Então ele fez com que os demônios de baixo escalão avançassem primeiro para acionar intencionalmente as armadilhas. Em outras palavras, foi o sistema de liberação das armadilhas com seus corpos. Foi a razão pela qual os Talons tremeram de medo enquanto avançavam. O que você está fazendo? Pressa! Alan rugiu para os Talons, que se moveram um pouco mais rápido. Então Alan sorriu com a visão. O Ru pode ser cruel, mas ser capaz de controlar demônios e mandá-los para a morte é ótimo. De qualquer forma, os Talons marcharam para o vale e cruzaram o local onde estava a placa de sinalização. Uma bandeira na placa de sinalização subiu de repente. Diz o guardião da masmorra: "Você ignorou os avisos e agora haverá uma penalidade. Fique atento." Alan gritou enquanto Timóteo corria para frente. O Vingador e os demônios pararam com uma expressão tensa. Esta bandeira era um sinal de que uma armadilha havia sido acionada. E não foi uma simples armadilha que foi ativada para que ninguém pudesse prever os efeitos. Porém, muito tempo se passou e nada aconteceu. Alan observou a situação por um tempo antes de seu rosto se deformar. Droga, foi apenas um blefe? Alan ficou ainda mais irado. Placas de sinalização foram cravadas no chão do 59º andar, mas nem todos eles estavam ligados a armadilhas. Apesar de uma ameaça estar escrita na placa de sinalização, às vezes nada acontecia. Essa foi a razão pela qual ele decidiu sacrificar os monstros para avançar. Com tais ameaças, eles poderiam perder várias horas procurando uma armadilha que não existia. Droga, todas as tropas avançam para o vale. Alanin. Então um dos Vingadores se encolheu e apontou para perto da placa de sinalização. Alan se virou e viu que algo se movia rapidamente perto da placa de sinalização. Era uma pequena luz. A luz se moveu rapidamente e Alan, os Vingadores e os demônios ficaram boquiabertos de surpresa. A luz atravessou o vale e subiu por um pilar até onde uma placa podia ser vista no teto. Diz o guardião da masmorra: "Bion, você achou que era seguro? O quê? Espalhar. Saia daqui o mais rápido possível." Quaquaquacã, quaquaquacã. Um som enorme ecoou do teto. Parecia que dezenas de bombas explodiam rapidamente.
Rachaduras começaram a se espalhar no teto enquanto pedras afiadas caíam como granizo sobre as cabeças dos demônios e dos Vingadores. Ah, que diabos! Alan se virou e correu 100 metros usando rapidez. A poeira caía de cima. Os sons de ossos quebrados e carne perfurada, bem como gritos, podiam ser ouvidos. É claro que nenhum único tronco de demônios morreu devido à queda das pedras, mas eles tiveram sua saúde prejudicada. Organize rapidamente em unidades e relate os danos. A terceira e a quarta unidade Talon foram destruídas. A sexta e nona unidade Zemera sofreram um golpe e estão perto de serem destruídas. A 13ª unidade está com 40% de saúde. Quack! Pepem, 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 pepem. Um vingador gritou e um violento choque foi ouvido entre a poeira. O que está acontecendo? Unidade mágica. Sopra a poeira usando a magia do vento. Espíritos do vento correndo pelo céu azul. Vento. Os mágicos recitaram feitiços e uma tempestade soprou a poeira. O rosto de Alan endureceu com a visão revelada. Esses caras são. Depois que a poeira desapareceu, ele viu que os demônios estavam sendo atacados por soldados. Eles eram soldados com máscaras e roupas pretas. Alan tinha visto NPCs com essas roupas há muito tempo. Era o clã assassino que vivia perto de Celebrid. Isso mesmo, os Irmãos Sombrios. Eles se estabeleceram em seu Tandal e se tornaram a Nação Oriental e agora estavam separados do Dark Eden de Ark. Enquanto Alan observava, duas pessoas voaram por todo lugar e os demônios entraram em tumulto com seus ataques. Golpe sombrio. Onda de flor cruzada. Eles eram Ark e Shambhala. Isso mesmo, foram esses caras. Alan exclamou ao ver os dois. Alan estava pensando interiormente que era estranho. Uma pessoa estava pregando peças nas placas de sinalização. A pessoa que usava tais métodos era seu antigo inimigo, Ark. Os membros do Dark Eden escondidos na masmorra secreta obviamente estariam recebendo ordens de Ark. Mas havia uma questão separada. Como eles chegaram aqui? Depois que uma questão foi resolvida, outras questões surgiram. No entanto, ele não poderia responder a essas perguntas agora. Pegue-os. Não se preocupe com os outros. Ark e Shambhala, peguem esses dois. Os demônios gritaram e correram ao comando de Alan. Então Ark, Shambhala e a Nação Páscoa escaparam. É isso, vamos. Retiro. Todos recuem. Persegui-los. Você absolutamente não pode perder. Cerque-os e prenda-os. Alan tinha 10.000 demônios e os membros dos Vingadores, então eles poderiam facilmente formar muitas camadas para cercá-los. Os demônios foram rapidamente reunidos e correram atrás de Ark. Então Ark, Shambhala e a Nação Oriental foram encurralados sob um penhasco. Os demônios se moveram e cercaram o grupo de Ark. Quack, caramba! Ark olhou para o penhasco que tinha dezenas de metros de altura e gemeu. E Alan ordenou com uma voz fria. Seus truques terminam aqui. Pise neles. Quaar! Os demônios mostraram suas presas e garras e enxamearam. Então houve uma vibração suave no momento em que os demônios e os Vingadores se moveram. Ark, que estava inquieto, sorriu e gritou. Yunins, agora. Ok. Ao mesmo tempo, Jack Tung e Apsab, os outros membros da reabilitação e centenas de soldados apareceram no penhasco. E eles empurraram as pedras empilhadas no penhasco para baixo. Enquanto as pedras caíam, houve um som mecânico e o chão estava Ark, Shambhala e a Nação Oriental subindo no penhasco como um elevador. O quê? O quê? Pare esses caras. Alan explodiu ao ver Ark escapando bem debaixo de seu nariz. Os demônios gritaram e usaram suas garras para escalar o penhasco. É tarde demais. Começar. Jack Tung riu e ergueu as mãos. As centenas de membros do Dark Eden começaram a martelar no penhasco. Eles atacaram ali nas estacas que foram colocadas aqui e ali. Quá. Cada vez que a estaca era cravada um pouco mais, rachaduras se espalhavam até ouvir um estrondo e o penhasco desabar. Os demônios que subiam foram enterrados pelo penhasco que caía. Mas esse não era o problema. A lava surgiu do penhasco depois que ele desabou. E isso, lava. As pedras estavam bloqueando a lava e agora ela está jorrando. Fuja. Fuja para um lugar alto. Kurak, Madurama, Kurak. Os Vingadores e demônios reunidos em frente ao penhasco gritaram e fugiram. Alan olhou para o penhasco quebrado e gritou. Prepare. Não há muita lava fluindo do penhasco. Não vem aqui. Kurak, Madurama, Kurak. Quando a lava surgiu, Alan não conseguiu mais controlar os demônios adequadamente. Os demônios gritavam e pisavam uns nos outros tentando subir até um lugar alto. Os mesmos talões foram pisados pelos Eav Valkyrs e pelos demônios maiores e foram esmagados. Esses caras estúpidos. Alan olhou para os demônios com olhos furiosos e ergueu a cabeça. O rosto de Alan escureceu quando ele avistou Ark, Shambhala, os membros da reabilitação, a Nação Oriental e os membros do Dark Eden no topo do penhasco. Sua voz soava como se uma pedra estivesse presa em sua boca. Ark, está apenas começando. Vamos aproveitar bem a partir de agora. Ark sorriu e desapareceu. Isso não é surpreendentemente divertido? Você viu o rosto de Alan antes? Elas parecem galinhas daqui de cima. Jack Tung e Apsab, que carregavam martelos nos ombros, riram e conversaram. Ark também sentiu que seu estresse estava desaparecendo. Aquele Alan. Ele deve estar fervendo agora. Ark sorriu enquanto caminhava pelo caminho no topo do penhasco. Não era necessário explicar, mas as placas de sinalização que Alan encontrou no 59º andar foram obra de Ark. As placas de sinalização que os ameaçavam tinham a intenção de limitar os movimentos de Alan. No entanto, a placa de sinalização não foi exatamente obra de Ark. Nunca pensei que as invenções de Vormir pudessem ser usadas dessa forma. Suas habilidades também podem ser aplicadas dessa forma. Isso mesmo. As placas de sinalização em conjunto com as armadilhas foram obra de Vormir. Na verdade, Ark planejou usar ataques de guerrilha junto com armadilhas naturais para impedir os movimentos de Alan. Ele identificou completamente todas as armadilhas de terreno no abismo e planejou tirar vantagem disso. Eles eram 2.300 contra 10.000. Isso foi mais de 4 vezes as tropas. Além disso, Alan comprou uma grande quantidade de demônios de alto escalão para que as armadilhas
forças naturais não pudessem realmente sufocar seus movimentos. Além disso, 1.500 dos 2.300 soldados eram feras e NPCs. Seria um duro golpe para o poder do Dark Eden se eles fossem mortos. No entanto, vou sacrificá-lo se isso significar proteger Nagaran. Ark teve tais pensamentos e ficou decidido. Não é necessário que eles lutem. A pessoa que falou foi Vormer. O que você está dizendo? Como você acha que elevei meu nível para mais de 400 se apenas fiz invenções? Vormer riu. Ark também estava se perguntando isso. Vormer era um inventor. Ele era um usuário que ficava na base subterrânea e fazia máquinas estranhas. No entanto, ele estava no nível 410. Era quase comparável ao nível de Ark. Vormer acenou com a cabeça ao ver a expressão de Ark. Não há necessidade de uma longa explicação. Você disse que capturou esta masmorra antes? Você tem um mapa disso? Sim. Ark entregou um mapa feito com sua habilidade de cartografia. Vormer examinou o mapa com uma expressão satisfeita e riu. Oh, isso é bastante detalhado? Eu gosto disso. Isso deve ser suficiente. O que você quer dizer? Vou lhe mostrar como o inventor caça. Vormer abriu o mapa e começou a desenhar várias formas e fórmulas nele. O chão aqui tomba? É engraçado. Mas apenas alguns serão apanhados com estas armadilhas precárias. Se eu quiser parar esses caras, preciso fazer algumas melhorias. Aqui, pedras canibais? Eles deveriam ser movidos e largados aqui. Se este penhasco for derrubado, então o rio de amor fluirá. Bem, devo colocar estacas aqui e aqui? As formas e fórmulas que Vormer desenhou no mapa eram planos e dispositivos para remodelar as armadilhas. Um equipamento cronometrado para quebrar a ponte aérea ou um equipamento para lançar as pedras canibais. E a direção e os locais a serem atingidos para fazer o penhasco desabar. Foi usar o terreno e remodelar as armadilhas para obter o maior efeito das armadilhas. Isso mesmo. Este foi o verdadeiro valor do inventor Vormer. Escusado será dizer que Vormer não tinha nenhuma habilidade de combate. Embora ele pudesse obter experiência para invenções, não seria suficiente para atingir o nível de Ark. O segredo de Vormer para atingir o nível 410 foi sua habilidade de converter uma masmorra inteira. Vormer não explorou e matou monstros dentro de masmorras como guerreiros. Se ele encontrasse uma nova masmorra, ele a exploraria completamente enquanto era morto algumas vezes para obter informações atualizadas do terreno. Ele faria uma invenção com diversas habilidades e atrairia os monstros para uma sala onde seriam exterminados com a invenção. Vormer atormentou generosamente Alan usando esse conhecimento. Enquanto Alan capturava os andares 56, 57 e 58, Vormer reuniu os guaxinins e reconstruiu completamente o 59º andar. Essa era a identidade das armadilhas que deixavam Alan e os demônios infelizes. Graças a isso, Ark poderia agarrar o tornozelo de Alan sem lutar diretamente. Agora vamos para o próximo lugar. Um membro da reabilitação disse com uma voz animada. Naquele momento, Shambhala inclinou a cabeça para o lado e perguntou. A propósito, por que atacamos os demônios diretamente agora há pouco? Não causamos tanto dano aos demônios. E se cometêssemos um erro, teríamos sido cercados pelos demônios. Eu só queria fazer Alan perder o controle. Ark sorriu e respondeu. É por causa da resposta de Alan à armadilha anterior. Na verdade, eu estava mais preocupado com esse método, usando demônios fracos como bodes expiatórios para acionar as armadilhas. Se ele verificar todas as placas dessa forma, não será mais uma ameaça. Mas agora que mostrei a Alan que posso atacar a qualquer momento, ele não pode usar esse método. Você ainda pensa nesses truques mesquinhos. É tática. É uma tática suja. Shambhala bufou e murmurou. Isso mesmo. Foi a razão pela qual Ark atacou, apesar de anteriormente apenas assediar Alan através das armadilhas. Era para mostrar a ele que o perigo não eram apenas armadilhas. Agora que Alan confirmou que Ark estava aqui, ele teria que considerar isso ao pensar em como mover suas tropas. E seus movimentos ficariam mais lentos porque ele tinha muitas ideias. Desde que Alan entrou no 59º andar, cerca de 1.700 demônios e vingadores morreram. Antes que eles desçam do 59º andar para o 60º andar, tenho que reduzir as tropas em 3.000 a 4.000 para garantir que não recebamos danos. Então sobrariam 6.000 a 7.000 demônios. Temos 2.300 soldados. Embora um confronto direto seja impossível, Vormer converteu o 60º andar em uma última linha de defesa para que Dark Eden e a unidade de ataque especial sejam capazes de lidar com os demônios. Ark pensou enquanto caminhava. Ark, um rugido alto ecoou de repente pela masmorra. Foi Alan usando magia de amplificação de voz. Ele deve estar muito zangado com a minha aparência. Sim, continue gritando. Ark riu ao ouvir a voz de Alan. Seu sujeito covarde, mostre seu rosto imediatamente. Seu idiota, você acha que vou sair só porque você ligou? Ark coçou o pescoço e zombou. Mestre. Então ele ouviu uma voz familiar. Ark se encolheu e parou de andar. E ele voltou apressadamente para o penhasco e escondeu seu corpo atrás de uma pedra enquanto olhava para baixo. Alan e os demônios estavam reunidos perto do penhasco desabado. Mas Ark não estava olhando para Alan ou para os demônios. Na frente de Alan estava um morcego confinado em uma enorme gaiola com um campo magnético negro ao seu redor. O quê? Não é Hakkar? Isso mesmo. O morcego preso dentro da gaiola era Hakkar. O que está acontecendo? Ele não foi chamado de volta à Terra Negra? Ark não conseguia entender o que estava acontecendo. Há cerca de 18 horas, ele recebeu uma mensagem informando que sua conexão com a Hakkar havia sido interrompida. Ark pensou que Hakkar morreu após ser capturado por Alan. No entanto, agora Hakkar estava trancado em uma jaula? Se Hakkar não morreu, então talvez a jaula tenha quebrado a conexão? Ark olhou para o campo magnético negro ao redor da gaiola. Alan, que estava esperando uma reação, gritou novamente depois de um tempo. Se você não aparecer, perderá esse taco. Vou perder Hakkar?
Ark olhou com uma expressão surpresa. Hakard era uma convocação. Ao contrário dos NPCs normais, ele seria ressuscitado como um usuário. No entanto, aqui Alan estava ameaçando matar o animal de estimação de Ark. Esse cara, ele é louco? O que ele está dizendo? Acho que Ark abandonou você completamente. Alan murmurou para Hakard depois de um curto período de tempo. Então uma figura enorme usando um capuz se aproximou da gaiola. Quando o homem apareceu, Hakard, que estava voando, ficou pálido instantaneamente. Cá caminhada. Mestre. S salve-me. É aquele cara Infector, comece. O homem então baixou o capuz. Ele tinha um rosto branco e pálido como se tivesse sido aplicada farinha e olhos vermelhos. O homem aplaudiu de alegria ao ouvir o comando de Alan. Lábios vermelhos sangue se abriram e revelaram presas afiadas pingando saliva. Isso é um vampiro? O que eles estão tentando fazer? A atitude estranha de Alan e a reação de Hakard. Algo estava estranho. Havia algo que Ark não sabia? Ark considerou e rapidamente usou Eyes of the Cat. Então ele usou automaticamente a penetração de habilidade e a janela de informações apareceu. Habilidade do Infector, vampiro antigo parente sugador de sangue. Um vampiro é frequentemente chamado de Nobre da Noite, com vidas algumas centenas de vezes mais longas que os humanos ou monstros. Entre eles existem os vampiros de raça pura com vidas que duram mais de 1000 anos que o mundo esqueceu depois que se retiraram para a reclusão. Eles foram levados à beira da extinção graças à sucção de Kimbland. Kimbland sugar é uma técnica secreta dos vampiros e a habilidade mais temida entre todos os vampiros. Vampiros que usam sugadores de sangue parental podem morder e absorver a magia e a própria existência de seu alvo. Apesar dos vampiros terem suas almas decompostas, até eles podem se tornar um alvo. Como os vampiros usavam principalmente a sucção de sangue por parentesco entre si, o número de vampiros reduziu rapidamente. O Lorde Vampiro que sentiu esta crise nomeou o sugador de sangue de parentesco, como uma técnica proibida e selou-a na escuridão. Um vampiro que absorve o sangue terá sua magia fortalecida. Quando todo o sangue e magia forem absorvidos, o vampiro que foi roubado será completamente destruído. Volume 22, capítulo 8 Destruição de Hakard. O que é isso? O coração de Ark caiu depois que ele verificou a janela de informações. Infector é um vampiro que viveu por mais de 1000 anos. Mesmo que o seu morcego seja uma invocação, se ele encontrar a habilidade de sugar sangue King do Infector, ele será completamente destruído. Se você não quer que a invocação que você criou desapareça, então revele-se. Alan reiterou as informações que Ark já confirmou na janela de informações. Isso mesmo. Infector tinha a habilidade de comer outro vampiro. Mesmo se ele fosse um animal de estimação, ele ainda era um vampiro. Então sugar Kimbland funcionaria e destruiria Hakard. Recentemente o trabalho de Hakard ficou menor, mas, na verdade, Ark não usava muito o Hakard atualmente. Radum foi o animal de estimação que sempre usou graças ao seu papel de saco. Por e tal tornou-se mais útil que Hakard depois de evoluir por causa de Clad Armor. Mas a única coisa que Hakard fez atualmente foi usar o modo de vigilância por satélite. Apesar do baixo aproveitamento, eles estavam juntos desde o início. Hakard também era o único entre seus 3 animais de estimação que conseguia falar. Durante o tempo viajando sozinho, quanto conforto Hakard tinha sido para ele. No entanto, agora Hakard seria destruído? Não importa se Alan está mirando na minha vida. Mas o objetivo de Alan é Dark Eden. Se Dark Eden se mover para salvar Hakard, então eles serão exterminados. Seu método para impedir Alan desapareceria, e isso levaria Sylvana a ser inundada pelo rio Inferno. Foi a vida do Hakard contra Sylvana. Nesta situação, ele só poderia escolher uma opção. Não, se ele pensasse nisso com calma, não teria que escolher uma opção. Mesmo que Ark acabasse agora, que garantia havia de que Alan libertaria Hakard? Alan estava 100%, não 1000% determinado a destruir Hakard. Não havia como ele sair correndo e salvar Hakard. Ele teve que desistir. Apesar dessas palavras racionais, Ark não poderia simplesmente desistir de Hakard. O que é um método alternativo. Ark ficou angustiado pensando nisso. Alan olhou em volta e sorriu enquanto murmurava. Olha essas lágrimas. Infector. Vá, mestre. S salve-me. Assim que Infector se aproximou, Hakard começou a chorar e tremer. Ao mesmo tempo, as inúmeras vezes que passou com Hakard passaram por sua cabeça como um caleidoscópio. Finalmente ele não aguentou mais e estava prestes a se levantar. Então Infector enfiou suas presas no pescoço de Hakard. Hakard tremeu e gemeu. Uva, vai. Naquele momento, o corpo de Hakard ficou turvo e mudou para cristais vermelhos que foram sugados pela boca do Infector. De repente, uma janela de mensagem apareceu na frente de Ark. Seu invocador Hakard teve seu sangue sugado pelo vampiro Infector. Asterisco: se o Infector absorver todo o seu sangue, Hakard será destruído. Taxa de absorção: 1%. Oh meu Deus! O rosto de Ark empalideceu. Sua cabeça também estava um borrão, e ele não conseguia pensar em nenhuma ideia. A filmagem de Hakard tendo seu sangue sugado foi repetida repetidamente em sua cabeça. A cena era repetida toda vez que a janela de mensagem aparecia. Sua invocação Hakard foi absorvida. Taxa de absorção: 5%, 10%, 15%, 20%. O Infector tornou-se cada vez mais saudável. Num instante a absorção de Hakard atingiu 20%. Depois que Ark viu a janela de mensagem, parecia que água fria havia sido derramada sobre ele. É aquele bastardo, fazendo esse tipo de coisa com meu animal de estimação. Ark olhou para o Infector. O animal de estimação que ele criou e estragou durante 2 anos ia ser comido? Bem, foi culpa de Ark que o animal de estimação que ele criou por 2 anos estivesse em perigo, de qualquer maneira. Tenho que proteger o animal de estimação que criei por 2 anos. No entanto, ele já estava atrasado. Hakard foi comido. E ele não voltaria. Mesmo que ele fugisse e matasse Infector agora, não havia garantia de que Hakard seria salvo. Alan definitivamente não iria sentar e assistir enquanto Ark matava Infector. Não, esta foi a armadilha de Alan. Foi que Ark não resistiu à sua raiva e saiu correndo. Se ele não se mexesse, perderia Hakard. Se ele se movesse para salvar Hakard, perderia Sylvana, ou mesmo ambos.
A situação era clara, mas ele não conseguia aceitar isso emocionalmente. O que posso fazer? Esperar. Pensando bem, Ark, que estava se torturando, de repente levantou a cabeça. Apesar das ansiedades de Ark, Hakada ainda não estava totalmente absorvido. Isso mesmo, Hakada ainda não estava totalmente absorvido. Mas Hakada estava no estômago de Infector. Então, invoque a liberação Hakada. Ele não poderia obrigar seu animal de estimação a ser chamado de volta? Então Hakada seria liberado para o porto de convocação em Darkarth. Como 20% dele foi absorvido, era provável que Hakada perdesse estatísticas quando fosse chamado de volta. Mas nessa situação ele pode ser destruído. Ark não podia invejar a perda de estatísticas de 20%. Não importa. Se eu puder salvá-lo de alguma forma, por favor, por favor, por favor. Seu controle sobre sua invocação é insuficiente e sua liberação de invocação falhou. Ele não. Eu posso fazer isso. Invoque a liberação Hakada. Invoque a liberação Hakada. Invoque a liberação Hakada. Ark gritou como uma pessoa louca. Mas a resistência de Ark foi interrompida pelo enorme muro que era o sistema do Novo Mundo. Seu controle sobre sua invocação é insuficiente e sua liberação de invocação falhou. Seu controle sobre sua invocação é insuficiente e sua liberação de invocação falhou. Seu controle sobre sua invocação é insuficiente e sua liberação de invocação falhou. Sua invocação Hakada foi digerido. Taxa de absorção, 45%, 50%. A mensagem que mostrava Hakada sendo absorvido apareceu. Ark sentiu algo dentro dele estalar. Droga, realmente. Existe outro jeito? Ark encostou-se fracamente na parede e murmurou com uma voz desesperada. Então ele percebeu algo incomum. Quando ele pensou no início, percebeu a origem do sentimento. Era a janela da mensagem. Normalmente, quando seu animal de estimação morria, diria sua convocação foi recuperada. A mensagem anterior veio à mente. Quando ele pensou que Hakada havia morrido, a janela de mensagem dizia, a conexão com sua convocação foi perdida. Graças ao frenesi da batalha, Ark acabará de aceitar que Hakada estava morto. Desta vez também cometiu o mesmo erro de não ler a janela de mensagem corretamente. Sua convocação não foi liberada, então ele pensou em desistir. Mas quando ele verificou a janela de mensagens novamente, percebeu que não era tão simples assim. Sua liberação de convocação falhou, mas no início dizia que seu controle era insuficiente. Se fosse em relação ao seu poder de controle, isso não significava que seu poder de controle tinha que se tornar mais forte que o do infector para liberar a convocação? Controlando o poder, os olhos de Ark brilharam quando ele pensou em uma ideia. Um valor numérico foi aplicado sempre que um animal de estimação era convocado. O valor do poder de controle decidia se um animal de estimação obedeceria ou não. Para invocar um animal de estimação de classificação mais alta, era necessário um grande valor de poder de controle. Se fosse muito baixo, os animais de estimação recusariam a ordem ou atacariam seu dono. Quando ele pensou no passado, Ark lembrou que seus animais de estimação não obedeciam no começo. Ark convocou 3 animais de estimação ao mesmo tempo, então seu poder de controle foi disperso entre todos eles. Mas Ark domesticou seus animais de estimação usando uma combinação de ameaças, violência e comida. Se eu aumentar meu poder de controle, poderei liberar a convocação. Ark se virou e gritou. Todos os invocadores avançam. Alguns usuários vieram correndo ao grito de Ark. Eles eram os necromantes cuja profissão normalmente envolvia convocações. Eles possuíam alguma magia e poder de combate, mas usavam principalmente suas invocações para atacar. Embora fosse uma profissão forte durante os estágios iniciais do jogo, havia várias restrições à medida que seu nível aumentava, de modo que havia menos necromantes de alto nível. Entre os 500 membros da unidade de ataque, apenas 7 poderiam usar a invocação. No entanto, Ark não ligou para eles nem para o número de funcionários. Ele pretendia pegar emprestado o equipamento dos invocadores. Alguém tem equipamento que dê poder de controle extra como bônus? Isso mesmo. Foi a razão pela qual Ark chamou os invocadores. O poder de controle sobre seus animais de estimação poderia decidir o poder de combate. Portanto, a maioria dos invocadores escolheu opções que davam bônus de poder de controle. Ao aumentar o poder de controle, os animais de estimação seguiriam as ordens de forma mais obediente e seu poder de combate aumentaria. Se ele pegasse emprestado equipamento com poder de controle, ele poderia compensar o que estava faltando. Eu tenho brincos que dão mais 90 de poder de controle. Este é um colar que dá mais 180 de poder de controle. Os invocadores entregaram seus equipamentos depois de ouvir sua explicação. Havia mais equipamentos com poder de controle, mas eles eram restritos aos invocadores. Então Ark só podia usar os acessórios. Quando ele usou colar, brincos e anel, seu poder de controle aumentou em 570. Foi 1,5 vezes o poder de controle original de Ark. Invoque a liberação Radum. Invoque a liberação Purital. Ark também cancelou a convocação de Radum e Purital para aumentar seu poder de controle. Ele aumentou sua concentração ao máximo e gritou. Invoque a liberação Hakada. Seu controle sobre sua invocação é insuficiente e sua liberação de invocação falhou. Droga! Mas o resultado foi o mesmo. Mesmo que seu poder de controle tivesse duplicado, não poderia superar o poder de controle do infector. Ark instantaneamente ficou sombrio. Existe uma maneira de ganhar mais poder de controle? Um alimento que aumenta isso. Ark murmurou enquanto pensava em várias maneiras. Então algo surgiu em sua cabeça. Este método pode não ser possível, mas ele tinha que tentar. Ele não tinha mais tempo para pensar sobre isso. Ark imediatamente executou sua ideia. Animal King definiu opção especial Força Selvagem. Naquele momento, a armadura de Ark brilhou com uma luz brilhante. As formas dos serianos Melvo, Guaxinins e Volan surgiram uma após a outra. Finalmente a força selvagem foi exercida com o aparecimento do tigre branco. A habilidade Wild Strengthening do conjunto Animal King foi ativada. O efeito de todas as habilidades aumentará em 50% por 10 minutos. No entanto, o consumo de mana aumentará em 100%. Este foi o método que Ark criou na situação desesperadora. O poder de todas as suas habilidades aumentou em 50%. Suas habilidades Summon Demon e Summon Release também eram habilidades. Em outras palavras, Força Selvagem aumentaria sua habilidade de lançamento de invocação em 50%. O poder de
controle de Ark era de 1.100. Os acessórios também lhe deram 570 extras. Se 50% fossem aplicados aos 1.670, então seriam 2.505 de poder de controle. Seu poder de controle aumentou 2,5 vezes. Agora é hora de terminar isso. Droga, aquele estúpido Hakkard. Vou até persegui-lo até as profundezas do inferno e enfiar comida na sua boca. Invoque a liberação, Hakkard. Ark cerrou os dentes com firmeza e olhou furioso. Ele usou todos os métodos possíveis. Foi ele contra o Novo Mundo. Ele teve que confiar os resultados ao sistema do Novo Mundo. Mas no momento seguinte, algo que ninguém esperava aconteceu. O que é esse poder forte? Infector se encolheu e desapareceu de repente. Alan gritou rapidamente enquanto o infector desaparecia diante de seus olhos. Joia, eu encontrei. Eles estão no penhasco de onde desapareceram antes. Joel, que estava rastreando o fluxo de mana, apontou para o penhasco. Os olhos de Alan brilharam e ele ordenou. Como esperado, você expôs sua cauda. Você ainda está escondido aí? Ok. A lava inundada já endureceu. Pegue esses caras. Quaar! As gárgulas voaram primeiro em direção ao penhasco, enquanto os Vingadores e os demônios o seguiram. Droga, eles nos encontraram. Vamos seguir em frente deste lugar. Ark, podemos pensar no problema com Hakkard mais tarde. Shambhala agarrou Ark e fugiu. Viririri. Dentro de um quarto escuro, um vórtice apareceu de repente na frente de um selo mágico desenhado em um canto. Era um vampiro pálido vestindo vestes pretas, Infector. Ugh, o quê? O quê? Infector olhou em volta com olhos perplexos para o lugar inesperado em que apareceu. Ele olhou para o selo mágico emitindo uma luz superficial e entendeu a situação. Porto de invocação. Infector franziu a testa de forma desagradável. Isso mesmo. O selo mágico no canto do quarto era o porto de convocação que Ark havia registrado. O porto de convocação foi onde ele registrou o local de recall de Hakkard. Em outras palavras, Infector voou para o canto de seu Tandal onde o Lorde Vampiro governava a Terra Negra. Somente humanos com mais de 1.000 pontos podem superar meu poder de controle. Mas seu animal de estimação não deveria ter se mudado para o porto de invocação? Aquele Hakkard ainda tinha um pouco de vontade? Achei que seria surpreendentemente fácil ameaçá-lo. Infector então olhou para sua barriga protuberante. Não importa quão forte fosse o poder de controle de Ark, não teria funcionado se Hakkard tivesse perdido toda a força de vontade. Apesar do estado de fraqueza de Hakkard, ele respondeu quando seu mestre ligou. O vampiro que estava prestes a morrer tentou atender o chamado de seu dono naquela situação urgente. Isso não significa que ele tem um relacionamento profundo com seu dono? Mas isso foi apenas um mal-entendido do infector. Hakkard, que estava à beira da morte, respondeu à ordem urgente de Ark. No entanto, não tinha nenhuma relação com o relacionamento mental. Hakkard ficou assustado com a ameaça de Ark de persegui-lo até os confins do inferno para fazê-lo comer. Hakkard acreditava que Ark era realmente uma pessoa que faria isso. Portanto, Hakkard obedeceu instintivamente à ordem, apesar de seu estado inconsciente. Essa foi a causa do mal-entendido do infector. De qualquer forma, este lugar é a Terra Negra. Isso é um problema. Infector murmurou enquanto olhava em volta ansiosamente. Este lugar era Darkarth, um lugar isolado em seu Tandal. Ficava a mais de 1.000 quilômetros de Sylvana. Seria difícil voltar. No entanto, o infector não estava preocupado em retornar. O problema era que esta era a terra dos vampiros onde o Lorde Vampiro governava. Se eu for encontrado pelo Lorde Vampiro, então serei extinto. Eu tenho que escapar antes que eles cheguem aqui. Infector correu apressadamente para sair do quarto com um olhar de medo. De repente, o quarto deformou-se e houve uma onda de enorme energia. A forte energia indicava a presença de magia de movimento espacial. O infectador que corria para a porta se escondeu apressadamente atrás da cama. Folha S. Esta onda de energia não é produzida apenas pelo movimento espacial? Se a magia é tão forte, Senhor, o Senhor Vampiro? Não pode ser. Encontrando o Senhor em um lugar como este. O medo encheu o rosto de Infector enquanto ele pensava no Lorde Vampiro. Ao mesmo tempo, alguém apareceu do espaço distorcido, vestindo um capuz preto com desenhos complicados esculpidos. Um manto esvoaçante com uma aura escura ao redor e enormes asas negras que emitiam uma sensação de opressão. Era um vampiro com uma presença intensa. O vampiro olhou ao redor da área em dúvida. Estranho. A magia que senti foi produzida nesta área. Esse cara é. Os olhos de Infector se arregalaram enquanto observava atrás da cama. O vampiro que apareceu na sala não era o Lorde Vampiro que o preocupava. Foi o árbitro vampiro que apareceu quando Hakkard derrotou Karakul. A razão pela qual o árbitro vampiro apareceu aqui foi por causa do Infector. A única regra fundamental na Terra Negra era que os vampiros não podiam invadir outros territórios vampiros. Se eles quebrassem as regras e invadissem o território de outro vampiro, a magia entraria em conflito. E o árbitro vampiro era o vampiro com melhor classificação encarregado de monitorar outros vampiros. Ele sentiu a colisão de magia e usou magia espacial para verificar a situação. O árbitro vampiro. Cucucu, estou com sorte hoje. Infector lambeu os lábios e sorriu de alegria ao ver seu oponente. No momento em que o árbitro vampiro se aproximou da porta, Infector saiu de trás da cama como um raio. Quem? O árbitro vampiro rapidamente se virou. Mas já era tarde demais e Infector enfiou suas presas no pescoço dos árbitros vampiros. O árbitro vampiro explodiu em confusão quando as presas tocaram seu pescoço. E isso é, como essa pessoa ousa? Cucucucu. Já faz um tempo, Tarozu. Essa voz é infectora. Já se passaram algumas centenas de anos? É bom ver você novamente. Você cuidou muito bem de mim no passado. Infector, você ousa colocar o pé nesta terra novamente. Eu não queria vir aqui. Infector murmurou enquanto inseria suas presas mais fundo. Mas não é ruim. Eu pude provar seu sangue porque vim aqui. Você tem bajulado o Senhor enquanto eu estive fora? Para um vampiro humilde como você se tornar o árbitro. Ou o Lorde já envelheceu? Bem, isso é bom. Eu também terei que comer o Senhor algum dia. Assim como prometi há muito tempo. Você se atreve a dizer o nome do Senhor? O árbitro vampiro Tarozu tremeu de fúria, mas essa era apenas sua emoção. Na verdade, Tarozu não conseguia mover nenhum dedo. Tarozu percebeu tardiamente a situação em que se encontrava. Este feitiço, parente sugador de sangue.
Cucucucu, você entende agora? Mas é muito tarde. Infector sorriu enquanto exalava cheiro de sangue. Tarozu gemeu enquanto se transformava em cristais de sangue que foram absorvidos pelo infector. Infector retirou-se e enxugou o sangue que escorria de sua boca. Uma luz intensa começou a ser emitida pelo porto de convocação no canto do quarto. Infector sorriu para a luz e murmurou: Uhu, parece que não preciso me preocupar em voltar. Infector então entrou na luz vinda do porto de invocação. Yunins, vá até lá e atraia os demônios. Quando uma encruzilhada apareceu, Ark correu para o lado com 300 soldados e gritou. Jactung assentiu rapidamente e deu a ordem. Entendido. Dom Shibukun, Taza, pegue 100 soldados e atraia os demônios para as armadilhas em D15, 16 e 17. Também levaremos 100 pessoas e atrairemos os monstros restantes para C6, 7, 8 e 9. Ok, encontre-se no 59º andar quando a situação for resolvida. Portanto, os membros da reabilitação se dividiram à esquerda e à direita, seguidos pelos demônios. O fogo imediatamente jorrou quando os demônios entraram na estrada por onde os membros da reabilitação passaram. Mais uma vez, Vormir e os guaxinins criaram muitas armadilhas. Imediatamente após o desaparecimento do infector, Alan mobilizou os demônios e os vingadores para atacar as tropas de Ark. Assim, Ark retirou-se instantaneamente do penhasco. Apesar de terem a vantagem do terreno, eles não seriam capazes de enfrentar tantos monstros com apenas 500. Então eles usaram o terreno e as armadilhas dispostas no 59º andar para escapar dos demônios perseguidores. Agora Ark se escondeu em um local adequado e confiou os demônios aos membros da reabilitação. Ele não tinha tempo para brincar de pega-pega com os demônios. Infector foi definitivamente transferido para Darkarf. Ark murmurou enquanto mordia o lábio. A razão pela qual Ark cancelou a convocação foi uma medida desesperada para salvar Hakad do infector. Se eles voassem juntos, nada mudaria. Quer fosse a masmorra secreta ou a Terra Negra, Hakad ainda acabaria sendo digerido. Mas, Ark mais uma vez teve outra ideia. Ele conseguiu seu objetivo de enviar Hakad de volta à Terra Negra, mas Infector também o seguiu. Então, e se ele tentasse invocar Hakad novamente? Talvez eu consiga encontrar uma maneira de invocar Hakad do Infector. Foi a razão pela qual Ark fez com que os membros da reabilitação atraíssem os demônios. Foi para afastar Hakad do Infector sem a interferência dos demônios. Depois de um tempo, o grupo de Ark chegou a uma praça subterrânea cercada por altos penhascos por todos os lados. Ok, vou começar a convocação. Todos estejam preparados para atacar. Invocar demônio Hakad. Ark convocou Hakad na praça subterrânea. Então o Infector apareceu de um lado perto de Ark. Isso se tornou problemático. Infector franziu a testa ao ver os 300 soldados que o cercavam. Então Ark ergueu a espada e usou intimidação avançada para gritar. Infector, vomite Hakad. Cucucucu, intimidação? Você acha que um truque como esse funcionará com um vampiro? É impossível. Eu sou um vampiro que viveu por mais de 1000 anos. Infector então gritou. Flechas de sangue. Chuva, 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 chuva. Dezenas de flechas dispararam em todas as direções da bainha de suas vestes. Os guerreiros levantaram apressadamente os escudos enquanto as flechas voavam. Então o Infector revelou enormes asas negras e voou para o céu. Ha ha ha. Seus tolos, vocês acharam que foram os primeiros que pensaram em me cercar? Beberei todo o seu sangue em um futuro próximo. Flechas de sangue. Infector atirou Blind Arrows enquanto voava no ar. Se ele voasse além do penhasco, ele escaparia para onde os demônios estavam. Mas Ark apenas zombou e murmurou. Bah, você ainda não conhece sua situação. Invoque a liberação Hakad. Invoque demônio Hakad. Eca, o quê? Droga. Infector que estava prestes a voar além do penhasco amaldiçoou enquanto desaparecia. E ele mais uma vez apareceu na frente de Ark. Isso mesmo. Esta era uma situação que o Infector não poderia evitar porque Hakad ainda não havia sido totalmente digerido. Enquanto Hakad estivesse dentro do Infector, Ark poderia liberá-lo livremente e convocá-lo novamente. O poder de controle de Ark já havia ultrapassado do Infector, então não havia nada que o Infector pudesse fazer. Mas à medida que a taxa de absorção de Hakad aumenta, o poder de controle do Infector se tornará maior, e logo não poderei convocá-lo livremente. Unidades de arqueiros, ataque com tiro em cadeia. Os arqueiros na retaguarda das tropas sacaram alguns canhões portáteis. Foram os canhões que os clãs dos guaxinins usaram. Depois que os guaxinins trabalharam na reconstrução do 59º andar, eles também forneceram as tropas. No entanto, os canhões eram originalmente a arma dos guaxinins. Arqueiros acostumados com armas de longo alcance, como arcos, não seriam capazes de exercer todo o poder dos canhões. No entanto, Ark fez com que eles carregassem os canhões por causa do efeito das balas especiais. Bala especial, artilharia. Uma bala especial que o clã guaxinim criou após muitos anos de pesquisa. Assim como o nome, é uma bala produzida para um propósito especial. São balas especiais que causam danos contundentes ao inimigo e o atordoam, balas que chocaram o inimigo, amarraram o inimigo, causaram lentidão, tornaram o inimigo incapaz de voar, penetraram na defesa do inimigo, etc. E é possível converter para esses marcadores especiais de acordo com as circunstâncias. Ark e Shambhala atacaram o Infector como uma tempestade da esquerda e da direita. A saúde do Infector esgotou-se rapidamente graças aos ataques combinados dos guerreiros sacerdotes Ark e Shambhala. Quack, é esses sujeitos humildes. Mas um chefe de nível 500 não era um oponente insignificante. Apesar dos ataques violentos e da magia, o Infector conseguiu completar um feitiço. Sangue do Grande Rei. Confusão. Um flash vermelho ocorreu nos olhos do Infector.
Foi a habilidade especial de um infector de alto escalão, Confusão. Embora a magia não tenha causado nenhum dano, foi um feitiço realmente problemático. A maioria dos guerreiros que brandiam o escudo faziam expressões sombrias e se viravam com um sorriso agradável. Depois cuspiram no chão como se estivessem com raiva e atacaram os padres. Droga, esses idiotas. Controle-se. Ark gritou e chutou as costas dos guerreiros. Enquanto os guerreiros se recuperavam dos chutes, os sacerdotes usaram magia de purificação mental e liberaram a confusão. Mas o número de sacerdotes era insuficiente em comparação com os guerreiros e os feitiços eram difíceis de recitar quando estavam sendo atacados. Enquanto os guerreiros atacavam os sacerdotes, Infector começou a entoar seu feitiço, Confusão novamente. Sangue do grande rei. Você está orando demais. Naquele momento, Ark tirou uma carne preta da bolsa e jogou a bomba do inferno. Uma comida especial feita com Creative Cooking. É criado pela combinação de pimenta, vinagre, carne podre, raiz forte, etc. Um cheiro extremamente ruim que ultrapassa os limites humanos exala deste prato. Se você retirá-lo em um local público, receberá uma surra violenta. Bomba infernal tem efeito de 5 metros. Foi Hellbomb criada usando Creative Cooking. Quando atingido pela bomba infernal, Infector imediatamente gritou. Quack! Oh, o que é isso? É olhos, N nariz. Eles estão queimando. A bomba infernal liberou um cheiro extremamente ruim que fez o vampiro enlouquecer. O impacto foi o mesmo de uma granada de gás enquanto o infector rolava pelo chão enquanto agarrava seu nariz. Foi o mesmo para os guerreiros. Os soldados que estavam confusos também gritaram com mau cheiro e rolaram pelo chão. Agora, sacerdotes, usem sua magia sagrada. Sagrado. Os sacerdotes evitaram o mau cheiro e desencadearam a sua magia sagrada. Infector tentou fugir várias vezes, mas os arqueiros atiraram correntes nele e o forçaram a cair no chão. Enquanto isso, o efeito da Hellbomb desapareceu. Os guerreiros que escaparam do efeito da confusão cercaram o infector e atacaram. Quando essa situação se repetiu algumas vezes, o infector ficou profundamente machucado. Não houve interrupções nos ataques e o infector logo caiu em estado crítico. Shambhala. Ok. Corrente, corrente, corrente. Shambhala correu em direção ao infector depois de ouvir as palavras de Ark. Ao mesmo tempo, dezenas de correntes amarradas ao redor do infector. Chain era a habilidade exclusiva do God Killer que só estava disponível depois que o inimigo caiu em estado crítico. Ark pisou no pescoço do infector amarrado com o pé. Volume 22 Capítulo 9 Vampiro de alta pureza. Acabou. A voz de Ark ecoou pela área. Infector olhou para Ark e rosnou. Você. Um humano insignificante como você. Tome isso, golpe negro. Ark bufou e ergueu a espada. Então o Infector gritou com uma voz desesperada. Espere um minuto. Você não se importa com o que aconteceria com seu animal de estimação se eu morresse? Oh, o quê? Os olhos de Ark olharam para ele com surpresa. Dark Strike errou e atingiu o chão. Infector riu e murmurou. Você não quer perder seu animal de estimação. Seu bastardo, o que você quer dizer com isso? Hehehe, é como eu disse. Você é dono de um animal de estimação, então deve entender. Já absorvi 80% do sangue dele. Hakad já se tornou parte de mim. Se eu morrer, ele obviamente morrerá. Você já deveria ter adivinhado desde que tentou usar intimidação em mim. Uhul, você não gostaria de perder o animal de estimação leal que ainda respondia aos comandos de seu dono enquanto era absorvido, não é? Os olhos de Ark tremeram depois de ouvir as palavras do infector. Depois de pensar por um momento, Ark pressionou o pé com mais força contra o pescoço de infector e disse. Vomite Hakad imediatamente. Infector imediatamente fechou a boca. E seus olhos rolaram antes de ele rir e dizer. Cu. Ok. Não importa quão boa seja a comida, não adianta se eu morrer. Se você realmente quer o taco de volta, eu o devolverei. Mas tenho algumas condições. Liberte-me. E mova todos os soldados para a retaguarda. Soltarei esse sujeito assim que minha segurança estiver garantida. Você acha que sou ingênuo o suficiente para acreditar em algo assim? É sua escolha acreditar ou não. Infector respondeu com um sorriso vil. Ark ficou completamente perdido com a atitude relaxada do infector. Na verdade, essa foi a parte que ficou na mente de Ark enquanto ele lutava. Ele estava preocupado que Hakad fosse destruído junto com Hakad. Claro, havia uma chance de isso não acontecer. No entanto, ele não poderia arriscar a vida de Hakad numa aposta. Ele também não pôde atender ao pedido do infector. Se eu salvar o infector, ele poupará Hakad. Mas Ark se especializou em truques sujos. Ele não era ingênuo o suficiente para acreditar que o infector faria o que prometeu. O problema é que não sei se aquele cara está dizendo a verdade ou não. Hakad realmente morrerá junto com ele? Se eu descobrir como, então eu saberia como responder. Ark estava em conflito sobre o que fazer. Então, de repente, ele ouviu a voz de alguém em sua cabeça. Não se deixe enganar, estrangeiro. O quê? O que? Ark olhou em volta perplexo depois de ouvir a voz. Eu sou o árbitro vampiro nomeado pelo grande Lorde Vampiro da Terra Negra. Árbitro vampiro? Ark pensou em voz alta, fazendo com que o infector se encolhesse e gritasse com raiva. Árbitro vampiro? Tarozu? É aquele bastardo. Você ainda está consciente. Como você conhece o árbitro vampiro? Ark perguntou e chutou o infector algumas vezes. Houve um longo suspiro e a voz do árbitro vampiro foi ouvida novamente. É vergonhoso admitir isso, mas fui absorvido pelo infector depois que ele veio para a Terra Negra. Consegui aplicar um escudo para não perder a consciência enquanto estava sendo absorvido. E o infector está enfraquecido para que eu possa falar com você. O árbitro vampiro foi comido durante o curto período em que o infector foi enviado para a Terra Negra? Ark olhou para o infector com olhos espantados. E ele percebeu porque achava que o infector havia mudado depois de voar para a Terra Negra. Antes de infector ser enviado para Dark Arf, ele já havia absorvido 50% de Hakad em 10 minutos. Mas essas janelas de mensagens
nunca mais apareceram depois que ele foi enviado para a Terra Negra. Infector disse que Hakkard ainda está vivo em seu estômago. No entanto, a absorção parou. Deve haver uma razão para isso. Ark pensou no motivo enquanto lutava. No entanto, ele descobriu o verdadeiro motivo depois de ouvir as palavras do árbitro vampiro. Ele parou de absorver Hakkard para absorver Tarozu. Se isso for verdade, então tenho sorte por causa de Tarozu. Foi graças a ele que a absorção de Hakkard foi interrompida. A propósito, por que você me disse para não ser enganado? Depois que entrei no corpo do Infector, percebi que Hakkard também foi comido. Infector usou a habilidade de sugar sangue Kim que havia sido selada pelo Lorde Vampiro por um longo tempo. Depois que o Infector engoliu uma alma usando a sucção de Kim Bland, ele não poderá vomitá-la novamente. O quê? Ark sentiu seu coração cair com as palavras do Tarozu. Afinal, não havia como impedir a extinção da Hakkard? Tarozu acabará de reconfirmar o fato de que Hakkard não sobreviveria. Minha morte foi inevitável a partir do momento em que fui comido. Agora que conheço a relação entre você e Hakkard, não tenho escolha. Agora, estrangeiro que sucedeu ao testamento do herói Maban. Não há tempo para hesitar. Golpeie com sua espada. Você não vai morrer também? Há uma razão pela qual mantive o escudo protetor apesar de não ter medo da morte. Não é porque eu não estava disposto a perder minha força de vontade depois de ser absorvido por aquele cara. Em vez de ser morto pelo inimigo do mestre, prefiro morrer com honra. Além disso, quero ajudar a pessoa que herdou o testamento do mestre. A pessoa que herdou o testamento do seu mestre? Isso mesmo. Eu sou a convocação do herói Maban. Tututudum. Tarozu realmente disse palavras inacreditáveis nesta situação absurda. Ark olhou com uma expressão estupefata quando a explicação de Tarozu surgiu do nada. Há muito tempo, eu era apenas um vampiro de baixo escalão sugando o sangue dos viajantes. Então fui agarrado enquanto tentava comer um dos viajantes. Achei que estava tudo acabado então. Mas ele não me matou. Pelo contrário, ele realmente me fez uma de suas convocações. Mais tarde, ele se tornou um dos 7 heróis e foi chamado de Herói Maban. Ark relembrou um evento anterior que ele experimentou em Darkarth. A primeira vez que Ark conheceu Tarozu, ele falou o nome do Herói Maban com um desejo sutil. Ele não sabia por que na época, mas se Tarozu era o animal de estimação do Herói Maban, então era compreensível. Ele passou centenas de anos desejando seu mestre que desapareceu. A propósito, o que você quis dizer com o inimigo do seu mestre? Ark se perguntou e o árbitro vampiro relembrou o passado. A razão pela qual o Herói Maban entrou na Terra dos Vampiros foi para se encontrar com o Lorde Vampiro para solicitar que ele cortasse relações com o Lorde das Trevas. De acordo com Tarozu, os vampiros pertenciam às forças das trevas nos primeiros dias do século das trevas, e o Herói Maban foi sozinho para convencer o Lorde Vampiro. O Lorde Vampiro admirou a coragem do Herói Maban em visitá-lo sozinho e se reuniu por uma semana para discutir seriamente o assunto. Foi nesse ponto que o Infector apareceu. Infector era o árbitro vampiro na época. Ele enganou o Lorde Vampiro e fez um acordo secreto com o Lorde das Trevas. Durante as reuniões para convencer o Lorde Vampiro a se retirar das forças das trevas, Infector entrou secretamente no quarto do Herói Maban. No entanto, Hero Maban já sabia da relação entre o Infector e o Lorde das Trevas. Graças aos preparativos do Herói Maban, Infector foi capturado e preso em uma masmorra após incorrer na fúria do Lorde Vampiro. Mas o Infector escapou da prisão pouco depois disso. Até aquele momento o Senhor não sabia. O Lorde das Trevas treinou o Infector na antiga arte de sugar Kimbland. Infector usou a sucção de Kimbland para roubar as almas de incontáveis vampiros enquanto escapava para as forças das trevas. O Lorde Vampiro rompeu todas as relações com o Lorde das Trevas após esse evento. E enquanto o Herói Maban e os outros heróis lutavam contra o Lorde das Trevas, Tarozu matou o Infector. Mas ele era um vilão teimoso. Ele foi mais uma vez restaurado com o poder dos obeliscos negros. Foi a história complicada entre o Herói Maban e o clã dos vampiros. Ark descobriu acidentalmente um dos segredos ocultos do Novo Mundo. Mas essa história era inútil para Ark. A única coisa que importava para Ark era Hakkard, que ele criou por 2 anos. Não há realmente nenhuma maneira de salvar Hakkard? Não. Essa é a parte assustadora de sugar Kimbland. Assim que Hakkard foi absorvido, ele se tornou parte daquele cara. Se ele receber dano, nós receberemos dano. Matar aquele corpo não seria diferente de matar Hakkard. Cucucucu, o que ele disse? Ele disse que havia uma maneira? As palavras sarcásticas saíram da boca de Infector naquele momento. Acho que não posso mais enganar você. Hakkard e aquele árbitro estão perfeitamente integrados ao meu corpo. Esses caras e eu somos o mesmo vampiro. Como estamos vinculados, se eu receber dano, eles também receberão dano. Esse bastardo. Ark estava prestes a chutar o Infector com raiva novamente. Então algo surgiu na cabeça de Ark. Espere, eles não têm escolha a não ser receber o mesmo dano que o Infector? Infector estava clamando porque tinha plena consciência de que não havia como salvar Hakkard. No entanto, suas palavras realmente lhe deram uma dica sobre como salvar Hakkard. Se eu considerar as palavras de Tarozu e Infector, então pode haver uma maneira de resgatar Hakkard. Não sei se terá sucesso ou falhará, mas é minha melhor opção. Mas o problema não desaparecerá mesmo se eu tiver sucesso. Os pensamentos de Ark giravam furiosamente em sua cabeça. Tarozunin, em que tipo de situação Hakkard está agora? Hakkard está perto de ser totalmente absorvido pelo Infector. Levará aproximadamente mais 1 minuto até que ele seja totalmente absorvido pelo Infector. Mesmo que eu estenda meu escudo para ele, ele sobreviverá apenas por mais 10 minutos. O Infector se tornará muitas vezes mais forte quando estivermos totalmente absorvidos. Esta é a única chance de matá-lo. Este era o problema que preocupava Ark. Um tempo considerável se passou desde que Hakkard foi comido e enviado de volta para a Terra Negra e agora sua taxa de absorção estava em 90%. Ark pensou que o método para salvar Hakkard era separá-lo do corpo de Infector. Era impossível salvar as estatísticas de Hakkard quando ele já estava tão absorvido. Em outras palavras, se o Hakkard nível 350 fosse 90% absorvido, isso significaria que as estatísticas do Hakkard se tornariam equivalentes ao nível 35. Ainda assim, se houver uma maneira, então eu tenho que salvá-lo. Mesmo que ele salvasse Hakkard, ele não poderia mais ser útil como convocação. Mas,
Mas, Tarozunin, por favor, ouça minhas palavras de agora em diante e me diga se é possível ou não. Ark organizou seus pensamentos antes de falar novamente, e ele explicou a ideia que teve há pouco. Tarozu considerou antes de responder afirmativamente. É possível, mas, tudo bem, eu tenho uma maneira de salvar Hakkard e o árbitro Nin dentro do corpo do infector. O que? Isso é verdade? Sim, mas para ser exato não posso salvar vocês dois. Nós dois? Isso mesmo. Também considerei isso depois de ouvir a pergunta que você me fez. Você está me pedindo para me sacrificar por Hakkard? Eu realmente sinto muito, mas eu realmente só posso salvar uma pessoa. E se eu tiver que escolher lá, a escolha é óbvia. Ark respondeu com uma voz firme. Tarozu respondeu após um momento de silêncio. Ha. Você não se importa com ninguém além do seu animal de estimação? Não, você não precisa ir tão longe. Ótimo. Tarozu gritou e interrompeu Ark. É isso. Eu entendo sua vontade. E eu já vivi centenas de anos, então a morte não tem significado para mim. Mas aquele sujeitinho com lágrimas nos olhos provavelmente não quer morrer. Por que eu hesitaria? Então o estrangeiro que recebeu o testamento do herói Maban, aceito sua oferta. Ele organizou a situação depois que tudo foi colocado em ordem. Um canhão. Quando Ark estendeu a mão, um dos arqueiros entregou-lhe um canhão. Hook, é esses bastardos, que diabos, ele não. O jeito que você planejou não vai funcionar. Você realmente vai destruir o animal de estimação que criou? Tem essas palavras. Você irá falhar. Cale-se. Infector adivinhou a situação depois de ouvir a conversa de Ark e Tarozu, então começou a se debater e a gritar. No entanto, Ark já se decidiu e mudou a bala especial sem hesitação. O canhão estava carregado com balas especiais contendo água benta. Ark sorriu e enfiou o canhão na boca do infector. Adeus, seu bastardo. Tutututung, tutututung, tutututung. Quando o gatilho foi puxado, o canhão vibrou e dezenas de balas de água benta foram disparadas. Desde que o canhão foi enfiado na boca do infector, dezenas de balas de água benta entraram em seu estômago. Depois de um tempo, cucucucung, cucucu pulmão, tepem, o infector inchou como um balão. O infector inchado então explodiu e espalhou sangue por todo lugar. Seu nível subiu, seu nível subiu, seu nível subiu. Ele era relativamente fácil de lidar, mas infector ainda era um chefe de nível 500. Depois que o estômago de infector estourou e ele explodiu como um balão, o grupo de ataque ganhou instantaneamente 7 níveis. Como bônus, ele descobriu o colar coberto de sangue caído no chão. Gema de sangue do infector, única. Tipo de item, colar. Durabilidade, 53, 60. Peso, 30. Restrição de usuário, nível 450 e mais. Este colar contém a habilidade do infector. Há muito tempo atrás, infector traiu o Lorde Vampiro para obter o poder sugador de sangue de parentesco. E parte de seu poder foi preso no colar para fortalecer a sucção de Kimbland. Opção, poder de controle mais 200, inteligência mais 30. Opção especial, sugador de sangue de parentesco. Então o usuário do colar mata alguém da mesma raça, humano-humano, elfo-elfo, etc. Uma parte de sua habilidade será absorvida. Quando essa habilidade é absorvida, você pode absorver aleatoriamente 3% de força, agilidade, vigor, sabedoria, inteligência ou sorte. Mas a habilidade absorvida só é aplicada por 1 hora. Consumo de mana 1000. Tempo de resfriamento, 1 hora. Um colar único. Os olhos de Ark brilharam quando ele pegou o colar e leu a janela de informações. No entanto, o saque do infector não foi tão bom quanto o esperado. Embora a opção especial de sugar sangue de parentesco fosse bastante ameaçadora, era, em última análise, um item que não tinha muito mérito. Se ele usasse a habilidade e matasse o inimigo, então ele seria capaz de absorver de 1 a 3% das habilidades. No entanto, essas estatísticas foram aplicadas apenas por 1 hora, e o tempo de resfriamento foi de 1 hora. Isso significava que sugar sangue de parentesco era uma habilidade que poderia ser usada repetidamente. Bem, será bom contra monstros chefes com níveis e estatísticas absurdamente altos, mas, assim como o nome, a sucção de Kimbland só poderia ser usada em pessoas da mesma raça. No final, Ark só poderia usá-lo em humanos e a maioria dos usuários tinha um nível médio de 300 a 350. Mesmo se ele usasse a sucção de Kimbland, ele só seria capaz de aumentá-la em torno de 3 a 1 níveis. Não parecia que valia a pena consumir 1000 de mana apenas por esse tipo de estatísticas. No entanto, a inteligência mais 30 é melhor que o colar de Adelaine. Se eu decidir vendê-lo mais tarde, o poder de controle de mais 200 o tornará popular entre os invocadores. Ark julgou depois de olhar para o colar. Na verdade, Ark não estava preocupado com o colar agora. Hakkard? O que está acontecendo com ele? Ark procurou nos fragmentos do infector espalhados por toda parte. Então algo começou a se contorcer debaixo de um pedaço de pele do estômago. A princípio, algo pareceu subir no sangue. Então o sangue espalhado começou a se mover e se juntou em um grande pedaço. E mudou para a forma de uma pessoa? Hakkard! Ark gritou ao confirmar a forma do caroço. Isso mesmo. O sangue estava coagulando para formar Hakkard. Esse é definitivamente Hakkard. Como eu esperava. Ark gritou de alegria. Seu método para separar Hakkard do infector funcionou. Na verdade, foi o infector quem disse a Ark o método para salvar Hakkard. Se o infector fosse danificado, Hakkard não teria escolha a não ser receber o dano também. No momento em que ouviu essas palavras, Ark lembrou-se do duelo de Hakkard com Karakul. Naquela época, Ark usava cruzes e alho para atacar de fora. Portanto, Hakkard foi capaz de derrotar Karakul e evoluir apesar de não ter lutado adequadamente. Isso porque Hakkard não foi afetado por luz, alho ou cruzes. Foi por causa da existência de Hakkard. Ele não era originalmente um vampiro, mas um morcego que aprendeu o poder de um vampiro. Portanto, ele tinha o poder de um vampiro, mas não ganhou suas fraquezas. Bem, ele não poderia voar no meio do dia sem se machucar, mas isso era outra história. Foi ao ponto de Hakkard poder lavar o rosto e escovar os dentes com água benta. Isso mesmo, água benta.
Foi por isso que Ark atirou água benta no corpo do infector. Se as balas de água benta explodissem em seu estômago, o infector receberia enormes danos. No entanto, era apenas água pura para Hakkard. Foi a mesma coisa mesmo quando Hakkard ganhou as mesmas propriedades do infector. Portanto, o dano líquido de Ark não teve efeito em Hakkard. No entanto, houve um problema com esse método. O problema é que suas estatísticas já foram absorvidas pelo infector. Isso mesmo. Se ele separasse Hakkard da força, não haveria como recuperar essas estatísticas. Então Ark negociou com Tarozu antes de fazer infector morrer na explosão. Tarozu era originalmente um vampiro. Se as balas de água benta fossem disparadas, Tarozu morreria junto com o infector. Mas e se Tarozu se fundisse com Hakkard? Ark já tinha visto Hakkard absorver o sangue de Karakun em Darkarth. Sugar sangue de parentesco era uma habilidade que permitia ao vampiro absorver as habilidades da mesma espécie. Enquanto Hakkard estava sendo absorvido usando a sucção de Kimbland, Tarozu também foi absorvido. Como o sangue de Hakkard e Tarozu estava sendo absorvido, havia a possibilidade de o sangue dele se fundir. Graças à fusão com o sangue de Hakkard, Tarozu foi capaz de sobreviver à influência da água benta. Infector absorveu um pouco das estatísticas do árbitro, mas ele ainda é um monstro de nível elite. Mesmo com algumas das habilidades de Tarozu absorvidas, Hakkard pode recuperar suas estatísticas roubadas. Este foi o método que Ark desenvolveu para restaurar as estatísticas. Tarozu aceitou de bom grado a oferta e se fundiu com o sangue de Hakkard. Agora tenho que verificar as estatísticas de Hakkard. Ark verificou rapidamente a janela de informações de Hakkard depois que ele foi restaurado. Ele riu astuciosamente quando a janela de informações flutuou na frente dele. Hakkard absorveu com sucesso a alma do árbitro vampiro Tarozu e evoluiu. Hakkard absorveu o sangue do árbitro vampiro. Embora sugar sangue de parentesco seja proibido, outro vampiro pode absorver o status e as habilidades dependendo das regras de parentesco. Hakkard, que foi absorvido junto com Tarozu, ganhou as habilidades do árbitro vampiro. Como Tarozu e Infector são vampiros de alto nível, seu corpo foi reconstruído usando o sangue deles e ele se tornou um vampiro de alta pureza. Hakkard, que se tornou um vampiro de alta pureza, recebeu o nome de Curió pelo grande poder que supervisiona o submundo. É evolução? Ark olhou para a janela de informações com olhos atordoados. Seu atalho para restaurar as estatísticas de Hakkard ficou ligado à evolução. Quando ele pensou sobre isso, era de se esperar. O árbitro vampiro era um vampiro de alto nível que era assessor do Lorde Vampiro. Então era natural que a posição de Hakkard subisse quando o sangue fosse absorvido. Hakkard conseguiu sua evolução e mudou para Curió. Seu rosto ficou branco como alguém que nunca tinha visto o sol desde que nasceu e seus olhos estavam vermelhos. Curió foi engolfado por uma luz vermelha e uma nova janela de informações apareceu perto de Ark. Curiosidade. Um vampiro que evoluiu para um vampiro de alta pureza depois que o árbitro vampiro deu voluntariamente seu sangue a Curió. Ele herdou o poder de um vampiro de nível superior e despertou mais habilidades de um vampiro. Entretanto, um vampiro de alta pureza tem uma fraqueza fatal à luz. Ele não pode se transformar em vampiro durante o dia. Ao receber luz solar direta, ele receberá 30 de dano por segundo e suas estatísticas diminuirão em 50%. No entanto, as masmorras são uma exceção. Além disso, sua resistência ao atributo escuro aumentará em 100% enquanto sua resistência ao atributo luz diminuirá em 100%. Raça alinhamento demoníaco classificação negra classe média saúde 2820, mais 150, lealdade 450, mais 20, força 173, mais 40, agilidade 155, mais 60, resistência 399, mais 40, sabedoria 88, mais 30, inteligência 255, mais 80, sorte 63, mais 20. Asterisco o poder de ataque da espada de Lancel aumentou em 12 e a durabilidade aumentou em 90. Asterisco os slots de habilidade de sugar sangue aumentaram para 3. Asterisco o efeito confusão foi adicionado à habilidade de sugar sangue. Asterisco você aprendeu a habilidade tempestade de sangue. Confusão, efeito secundário de sugar sangue o iniciante, características da espécie, habilidade especial de Curió. Ao usar a habilidade de sugar sangue em um inimigo fraco, há 50% de chance de um efeito de confusão ser aplicado ao inimigo. Graças ao Confusion, Curió pode controlar os monstros por 30 minutos. Tempestade de sangue, iniciante, características da espécie, um forte poder de destruição está presente no sangue de um vampiro. Tempestade de sangue espalha o sangue de um vampiro como uma tempestade e causará grandes danos aos inimigos na área. Todos os inimigos dentro da área receberão 50 a 70 com cada acerto. A quantidade infligida ao inimigo é proporcional à quantidade de sangue que Curió possui. Porém, as estatísticas do vampiro cairão 50% até que ele consiga recuperar o sangue perdido. Além disso, só pode ser usado na escuridão e não pode ser sobreposto ao Blind Lane. Todos os inimigos dentro de uma área de 50 metros serão danificados. Ark verificou a janela de informações do Curió. Então Curió de repente começou a rir, e ele balançou para frente e para trás enquanto ria. Hahaha, agora sou um vampiro de alto nível de sangue puro. Enquanto Curió falava com uma voz exultante. Aiknin, um dos soldados pode correr pela retaguarda e gritar ofegante. É importante. A última linha de defesa do 59º andar acaba de ser perfurada. O que? E as tropas dos Yunins de reabilitação? Isso, eles foram exterminados. Droga, Ark e os outros soldados fugiram. Curió ficou junto até se transformar em morcego e o seguiu. Ei, olha, eu acabei de evoluir. Ei, mestre, vamos juntos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.